Este episódio tem o apoio de Aleixo Sushi, Apego Clothing, Bel Consultoria, Cast de Favela, Compta, Soluções Contábeis e Tributárias, Márcia Lanches, Nani Bolos, La Pop Pizzaria e Trinca Esportiva. Fala, gente, tudo bem? Chegamos! Vamos para mais uma, Lê? Mais um, hein, Mar? Mais um episódio e mais um grande episódio, hein? Pô, cara, esse episódio tá pesado, hein? Pô, o convidado tem história. Assim, antes de vocês até ver, já sabem que é pelo nome aqui da Thumb, né, Mar? Mas assim, é muita história. É como jogador, como treinador, agora como dirigente. É isso, cara. Pô, Jogador, treinador e hoje diretor executivo. pô, e tem muita história boa pra contar. É isso aí. Mas antes, né, Mar? O que o pessoal tem que fazer? Galera que nos acompanha aí, ó, dá aquele like, compartilha esse vídeo para chegar em mais pessoas, tá? Volta nos episódios anteriores também, assiste lá os episódios que estão para trás aí, que você tem muita coisa boa que você não pode perder. Perfeito. E além disso, siga também a gente nas redes sociais, tem tanto no TikTok, Instagram, porque além de você saber os convidados, tem todos os cortes dos episódios passados também que acaba recapitulando e, se possível, compartilhar também. Vocês compartilhando esses cortes fazem chegar a mais pessoas e quanto mais gente vê, melhor o trabalho fica, o alcance do trabalho fica melhor, né, Mar? É isso aí. Vambora? Então, sem muito mais delongas, porque a gente quer aproveitar bastante o tempo, né, Mar? Com certeza, que aqui tem história, né? Porra. Aqui tem história. Primeiramente, agradecer aí por ter aceito o convite. Estamos hoje com Sérgio Soares. Cara, seja bem-vindo aí. Valeu, Marcelo. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos que estão acompanhando. Satisfação. Desde já desejar muito sucesso para vocês. E eu que agradeço o convite, porque nós vamos falar de uma coisa que a gente quase não adora, que é futebol. Obrigado. Te respira o futebol, né, cara? Com certeza. É isso aí. Pô, Vamos lá? Então vamos lá, a gente falou que é jogador, foi treinador e agora dirigente. Vamos começar então como jogador, né, Mar? Então, Sérgio, você começou no Juventus, né? No Juventus da Moca. E aí, lá quando você iniciou o Juventus, ele ainda figurava a Série A1 do Paulista, né? Sim. Então conta pra gente como foi esse processo Time aí. de muita tradição, né? Bota a tradição nisso, né, Mar? Eu comecei no Juventus como infantil, com 15 anos. Minha trajetória no Juventus ela foi até o profissional, né? Participei com o Juventus ali, 92 foi quando eu saí do Juventus pela primeira vez, depois retornei mais algumas vezes. O Juventus é o clube que realmente me oportunizou ser um atleta de futebol, que desenhou o Sérgio, o ser humano, para ser praticamente toda a minha infância, adolescência e juventude do Clube Atlético Juventus com pessoas importantes, né? Dirigentes, treinadores. O Candinho foi um cara que eu não posso deixar de falar. Na base, o Borracha, o Vando, foram pessoas importantes na minha trajetória. E dali eu saí um homem, né? Tudo que eu sou enquanto profissional foi tudo criado dentro do Clube Atlético Juventus, que eu trouxe para minha carreira com algumas pessoas que eu trabalhei com atletas também, o time de 86, que eu estava no profissional, que tinha Juninho Fonseca, que jogou Copa do Mundo, Gatãozinho, Reinaldo Xavier, Barberoto, Heriberto, os caras mais experientes, né? Rocha, falecido Rocha. Esses caras, eles me deram um norte profissional muito grande. E eu sempre que tenho oportunidade, eu falo para essa galera, né? Para o Juninho Fonseca, outro dia eu conversando com ele, eu sempre digo a ele que ele foi um cara importante na minha carreira, o Gatãozinho, enfim. Ali era um menino que eu me transformei num homem e segui a minha carreira. E é sempre bom a gente ser grato com aqueles que te ajudaram no começo. Saí do Juventus, fui para o Hilal da Arábia Saudita, joguei lá 2 anos e meio. É diferente de agora, né, do Hilal de hoje, né, que vocês conhecem, né? Mas tive um momento muito importante no Al Hilal. Nós vamos falar do Palmeiras, mas assim, o meu grande momento profissional foi no Al Hilal. Fui ídolo no Hilal, né? Se vocês pegarem meu Instagram, tem ali 60% do torcedor do Hilal que ainda me acompanha. E o Hilal foi um momento marcante assim para mim.
de muitas conquistas, né? De torcedor me seguir do CT até a minha casa com bandeira. Caramba, que E legal. de dizer, Sérgio, I love you, e isso é muito legal, né? Então, o grande momento da minha carreira foi no Hilal, e passou. Voltei para o Brasil, fui para o Guarani de Campinas, depois do Guarani fui para o Palmeiras, que a gente vai destrinchar um pouquinho aí para falar um pouquinho do Palmeiras, né? O Palmeiras do Professor, né? O Vanderlei é um cara espetacular, né? Do Palmeiras dos 100 gols. Foi um momento assim de uma realização de sonho, né? Que na minha geração a gente pensava em chegar em grandes clubes do futebol brasileiro, diferente de hoje que a galera quer ir para a Europa, Sim. tal, e a gente entende que é outro momento. Mas eu enquanto menino sonhava em jogar nos grandes clubes do futebol brasileiro, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, enfim. E tive a oportunidade de jogar no Palmeiras e ir num grande Palmeiras, né? De grandes jogadores, né? Um Palmeiras que para mim foi assim, estar com a nata do futebol brasileiro, né? Se você pegar daquele Palmeiras, tinha dois que já eram campeões mundiais, que era o Cafu e o Miller, e futuros campeões mundiais, Sim. que era o Marcão, o Roque Júnior, que na época era Roque segundo, era Roque segundo, né? Aí tinha o Juninho, lateral esquerdo, o Luizão, Pô. né? E o Rivaldo, O próprio Cafu novamente, né? o Cafu que voltaria a ser campeão mundial, né? Sim. Enfim, então eu vivi um momento assim de estar com grandes personalidades do futebol, jogadores de altíssimo nível, e aí você só cresce, né? E com o Vanderlei, que era um cara, a gente fala no futebol hoje, a gente usa o termo propositivo, né? O Vanderlei já era propositivo naquela época, né? O Palmeiras era um Palmeiras que no vestiário a gente conversava, pô, de quanto nós vamos ganhar hoje? Não, porque ganhar a gente sabia que ia ganhar. Já existia essa confiança. Já, e não era soberba, Sim, né? Era coisa natural, era um processo natural dentro do vestiário, porque o time era muito bom. sim. O time era muito bom e eu tive a oportunidade de vivenciar, né, esse Palmeiras de 96, que eu guardo com muito carinho, trouxe muitas coisas do Palmeiras de 96 para o Sérgio treinador, Pô, legal. né? De encorajar, de poder jogar. Enfim, o Palmeiras me trouxe muitas coisas nesse sentido. Aí depois saí do Palmeiras, fui pro Kyoto do Japão, né? Fiquei lá no Kyoto um ano, voltei. E aí eu fui rodar. Voltei pro Juventus, que naquela época tinha a lei do passe, Uhum. e meu passe pertencia ao Juventus. Eu voltei pro Juventus, saí do Juventus, fui parar no Goiás. Voltei do Goiás, aí combinei com o meu diretor, que era o Roberto Arquinac, que infelizmente não está mais conosco. Falei, Sérgio, joga aí para mim 3 meses aí, depois eu te dou passe. Já tinha 30 anos. Falei, joga de graça. Joguei 3 meses de graça e me deu passe. Aí eu fui andar. Aí joguei Inter de Libeiras, Et Jundiaí, que era da Parmalat, joguei no São José e vim jogar no Santo André, no Esporte Clube Santo André, o clube que eu parei e comecei uma nova vida do futebol. E é legal que você falava agora há pouco pra gente nos bastidores também, né, Sérgio? Que quando você falou que tinha lei do passe, aí depois você já estava com os seus 30 anos, mas você já tinha algo, obviamente, projetado na sua cabeça sobre o término da sua carreira, Sim. né? O que você gostaria de fazer após o término da sua carreira, que é justamente esse lance do treinador, né? De ser o treinador, né? Sim, quando eu tinha lá na Arábia com 23 para 24 anos, e jogando no Hilal, o Candinho foi para a seleção, e o Candinho às vezes perguntava para mim de A ou B, jogadores do Hilal, que o Hilal sempre fornecia muitos jogadores para a seleção. E quando eu falava de jogador, eu vi o jogador na lista do Candinho. Aí ali me deu um start. Falei, opa, peraí, eu acho que eu entendo alguma coisa, eu entendo um pouquinho desse troço aí. E a partir desse momento, eu decidi observar mais os meus treinadores, né? Sim. E entender mais o que era o jogo. Isso com 23 para 24 anos. Aí foi indo. Eu falei, eu vou ser treinador, mas eu não vou falar, vou ser treinador, vou parar. Não. A hora que eu parar, Sim, eu vou me preparando, e a hora que eu parar, eu vou virar treinador. E foi assim que começou a história de ser treinador de futebol. sim. Bom, eu acho muito interessante, né, Mar? Como você traz esse ponto, Sérgio, de, pô, você jogando ainda, você já começou a ter essa percepção, e isso
de uma forma muito natural, agregou muito no seu jogo, né? Sim, Porque você começando a entender outras valências do jogo, exato. assim, era totalmente propositivo para aquilo que você ia entregar ao time, não só aquilo que você já pensava Sim, futuramente. sim. E um ponto, Sérgio, que eu acho interessante, que a gente vê hoje, né, a Arábia, a gente querendo ou não ter uma cultura muito diferente hoje em dia, mas naquele tempo era muito mais forte do que hoje, a gente tinha menos informações, Sim. né? Então, assim, até é uma questão de curiosidade, como que foi essa sua transição que você sai do Juventus, onde você foi formado, e você vai para a Arábia, e como que é essa sua adaptação à cultura, ao time, porque assim, a gente sabe já que foi muito boa até por conta da sua história, Conquistou no muitos clube. títulos lá, né? Exato. Sim, assim, a cultura era completamente diferente, né? Ou é outro mundo. Eu tive na seleção sub-20 e nós fomos jogar no Catar, um torneio. Então, assim, a cultura ela não era estranha. Eu já tinha vivido lá Ah, sim. 40 dias de Catar, que é uma cultura parecida com da Arábia Saudita. A diferença na Arábia Saudita, eu morei em Riad, é que era um país fechado, diferente do que é hoje, né? Na Arábia você só entrava se você fosse a trabalho. Lá não tem turismo, não Ah, tinha na sim. época, né? Hoje abriu para Uhum. turista. Se você quiser visitar a Arábia, hoje você consegue o visto para entrar no país. E naquela época não, não tinha, era só trabalho, né? O país era um país fechado, a religião lá era muito forte, né? Lá tinha os mutal, são os caras que têm uma barba um pouquinho mais avantajada, e eles andavam sempre com um policial do lado, né? A mulher estrangeira, ela tinha que cobrir o cabelo, ela tinha que usar uma baia, né, para cobrir o corpo, e nessa baia você não pode botar bermuda, você tinha que botar calça, que é uma baia transparente, mais ou menos parecida com o nosso painel traseiro aí de vocês aí, né? E isso trazia alguma dificuldade para a convivência, assim, o mundo árabe daquela época era mais difícil para a mulher, né? Na época eu era casado, meus filhos também foram junto comigo, a minha ex-mulher também. Então, assim, a vida para a mulher era mais difícil. Tinha loja que mulher não entrava, né? Tem uma que é só homem que entra. Pô, a gente comia muito na Pizza Hut, quando você vai no restaurante, fechava-se um biombo, né? Ninguém via ninguém, você Caramba. tinha, ficava reservado, porque assim, você não, porque e outras famílias árabes no restaurante, você não pode ver o rosto da mulher. Ela não Hum, podia expor o rosto, porque as sauditas, elas botavam burca, fechava Sim. tudo, tudo, tudo. Você não via nada, né? Então era um país totalmente fechado e tinha problema se você acontecesse alguma coisa de mexer com mulher, era problemático. Não tem bebida, quem gostava de beber, eu nunca tive problema com isso, né? Não bebia, né? Não tem bebida, você vai no mercado, bebida alcoólica não tem. Então era um país realmente fechado, mas muito. Assim, mas você fala, se você se adaptou, muito fácil. Eu não tive problema nenhum, né? Tem a época do Ramadã, que você não pode se alimentar durante a luz do dia, só pode comer após o pôr do sol, e aí você não pode mascar chiclete na rua, não pode nada, e você acaba se adaptando, você acaba virando árabe, porque Sim. tudo, os treinamentos eram 11 horas da noite, né? Porque o cara tinha que comer após o pôr do sol e fazer digestão, e para treinar tinha que esperar um uhum. pouquinho, aí treinava 11 horas. Você acabava de treinar tipo 1 hora da manhã, 2, você ia dormir 4 horas da manhã, você acabava fazendo o Ramadã junto, né? Sim. Mas foi tranquilo para mim, eu não tive problema, nem eu nem minha família tivemos problema. Meus filhos, hoje tudo homens formados, eles falam com muito carinho do país, né? O meu filho, o Caio, que trabalha comigo, que é o preparador físico do Santo André, e o Vitor, que está numa área diferente do que a gente, mas assim, eles falam muito bem do Mon. Sim. Eles lembram, eram pequenos, um tinha 6, 7, outro tinha 5, 4. Eles lembram com muito carinho do Boas país, lembranças. mas muito, muito, muito. Inclusive, quando assim, pô, eles iam na loja, aí daqui a pouco falavam, sou filho do Sérgio. Pô, Sérgio Silva, I love you. Aí pegava, dava presente para os meninos, né? Então eles lembram disso com muito carinho. Foi um período bacana. A adaptação não foi difícil, mas era uma cultura complicada. E quanto tempo que você ficou lá 2 anos e meio. 2 anos e meio? Quantos títulos conquistando? De 3 nós ganhamos 9. Nossa, Você pouca vê, coisa. você vê. Voltou com a mala O cheia. Hilal era uma potência, né? O Hilal jogava a Copa do Mundo Árabe, Copa da Ásia,
Copa do Golfo, Campeonato Interno, tem a nossa Copa do Brasil, tem a Aham. Copa da Federação, tem o Campeonato Nacional. O Hilal era uma potência. É uma potência. Vocês estão vendo isso daí, o Hilal Sim, já era. já era. Sim. O Hilal é o Flamengo da Arábia. Sim. Tem torcida no país inteiro. É um Você vê clube que é um processo, espetacular. uma construção. O Uma que se vê hoje já estava sendo construído há muitos anos atrás, né? Sim. Eles já tinham ideia de transformar o futebol. É que todo mundo dava risada antes, né? Sim. Você fala, futebol saudita, não sei o que, o pessoal ria. Pô, tinha um cara no meu time que chama Samuel Jaber. Se eu olhar ele jogando, você não fala que é árabe, Era. não sendo camisa 9. Extremamente habilidoso, fazedor de gol. Ele é ídolo, ele tá na FIFA. Caramba. Ele é um cara que jogava demais. Né? Tem o Majid Abdallah, que jogava no Al Nassr, no Aham. rival. É como se fosse o Pelé, os caras idolatravam o cara absurdamente. Mas assim, tecnicamente, o Sami era muito mais Sim. jogador. Né? Então, assim, a Arábia veio construindo, Sim. né? A gente viveu um momento mais fechadinho e tal, sim, né? Mas para mim era tranquilo. A gente mandava fax pro Brasil para falar com a família. Hoje, meu, você fala no telefone aqui, hoje é uma moleza, velho. É Hoje é verdade. uma- Você hoje é não muito podia tirar tranquilo. foto da cidade, meu. Os caras prendiam, arrancavam o filme, porque não podia vazar nada Do que era a do cidade. país. Hoje, Caramba. pô, você olha no Instagram, pô, eu sigo lá Riad. Sim. Cara, tem Boulevard, esse painel parece Nova York. Painel Consegue. de. Porra, Consegue espetacular. acompanhar, né? Porra, é espetacular. Olha aquilo Sim. lá, eu entrei aqui no Google, lá no satélite, para ver onde eu morava, que é no Alcozama, lá, o Assasco, que era o condomínio. Cara, tá tudo povoado, mano, tá um espetáculo aquilo lá. Morava perto da Freeway. Bicho, você é louco. Hoje Bem- você olha aquilo lá, Bem modificado, bem é uma diferente. modernizado. Sim. Pô, espetacular. Sim, tinha coisa que você fazia. A gente ia na pizzaria. Aí tinha algumas vezes que a gente ia no deserto lá, porque você vai ver lá os caras, tem os camelos lá e tal. Você ia no Mercado do Ouros, tem lá, toda sexta-feira tem lá a execução dos caras lá, se quem quisesse ir pra sábado, você Caramba, e ia, era tinha. aberto pra ver? Era aberto, quem quisesse ir. Ia lá, meu, fez que não pode, lá não tem perdão não, meu. Caramba. Esquece. Gostaria de ter ficado mais lá, Sérgio? Não? Mais tempo? Eu devia ter ficado, viu? Aqui, quando eu estive lá, o Oscar Bernardo foi meu treinador, Aham. né? E o Oscar tem um mercado no Japão. Aí o Oscar falou: Ah, Sérgio, eu vou pro Japão, você vai? Ah, Oscar, vai, eu vou. Aí o Oscar saiu e eu tava para renovar com o Hilal. Só que o príncipe que gostava de mim, mas muito, o príncipe Abdallah, ele faleceu num acidente de carro durante um jogo tipo São Paulo e Ribeirão. A gente ia jogar lá em Ribeirão Uhum. e ele ia de carro, que era a cidade de Gacim. E ele sofreu um acidente indo para lá. Caramba. E ele acabou falecendo. E quem assumiu foi o príncipe Nawaf, que era o cunhado dele. Sim. Ele me chamou para renovar o contrato e o Oscar já estava no Japão. Aí o Oscar falou: Você vai? Eu falei: Eu vou, porque o meu compadre, que é o Betinho, estava jogando no Japão já. Eu já tinha jogado no Japão com a seleção paulista, meu, tinha a maior vontade de jogar lá. Aí eu fiz uma proposta que foi: se o príncipe aceitar, beleza. Se não aceitar, não, eu vou embora. Aham. Aí eu falei: Não, Sérgio, você quer ir embora pro Japão, né? Você quer ir lá com o Mr. Oscar? Eu falei: Não, eu quero ficar aqui, mas, pô, então vai pro Brasil. E depois a gente conversa. Tô aqui até hoje. Eu não voltou mais, né? Não voltei mais. Aí acabei indo pro Japão depois, Sim. né? Que eu voltei pro Brasil em 95. Aí no ano seguinte eu acabei acertando, fui pro Cerezo, Caramba. o Kyoto. Caramba, e aí acaba, então, você volta pro Brasil, e aí quando você já volta ao Guarani, e aí passa por tudo pra depois você voltar ao Japão. Olha Aí só. depois eu fui pro Japão. Pô, mas de certa forma foi até bom ter voltado pro Brasil mesmo, né? Sim, Voltou. não, foi espetacular, É. né, meu? Porque eu voltei pro Brasil e consegui realizar um sonho de criança, né, meu? Pô, eu vivi uma fase importante profissional, né? E consegui realizar um sonho de criança que é jogar numa camisa pesada. E tive a felicidade de jogar na camisa pesada num momento importante, né? E depois eu saí do Palmeiras. Quando eu saí do Palmeiras, eu fui pro Kyoto, porque o Oscar tava lá. Aí acabei indo pro Kyoto. E aí quando você chega no Guarani em 95, aí você chega, já tem Djalma, tem Luizão, Já, tem já. esse time feio. Time feio. E aí você chega, como que é essa chegada? Você chega no meio da temporada? Eu cheguei, ia começar o Campeonato Brasileiro. Né? O Aham. Campeonato Brasileiro estava na preparação para o Brasileiro. Lá no Guarani já estava o Fernando Diniz, o Anderson Lima, que eles eram do Juventus.
e o Sangalete, que foram emprestados. E o Robertão, que era o meu diretor, ele pegou e falou assim, ele tinha muita relação com o seu Beto, e o seu Beto sempre quis me contratar. E quando eu estava voltando para o Brasil, o Robertão ligou para ele e falou, Beto, o Sérgio está voltando. Ah, então manda ele para cá. Aí eu cheguei, deixei as coisas, 2 dias depois o Robertão falou, vai a Campinas conversar com o Beto Zini, que ele quer te contratar. Vai lá. Você foi, Robertão, tô de férias, meu. Não, vai lá que ele quer te levar. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, acertei. Só que assim, eu na Arábia era um ritmo de treinamento. Lá nós treinávamos um período só, diferente daquela época no Brasil. Hoje aqui no Brasil se treina um período só. Porque hoje os treinos são mais intensos. Naquela época era mais volume. Então você treinava 2 períodos, aqui no Brasil e tal. E na Arábia já treinava um período. Pô, então, assim, eu cheguei no Guarani, pô, o seu Pepe era o treinador. Pô, legal. Aí seu Pepe falou, não, Sérgio, você vai jogar. Eu falei, seu Pepe, pô, eu tô, não, esse treino aqui tá difícil pra mim, pô. Não, você vai jogar. Aí, pô, estreamos contra o Palmeiras aqui no Parque Antártico, perdemos 3-0. Porra, o seu Beto Silva falou assim, ligou pro meu diretor e falou assim, não, Robertão, eu vou devolver o Sérgio. O Robertão falou assim, mas por quê? Não, ele não tá conseguindo, não sei o quê. Daí o Robertão falou, não, eu te avisei, porque ele precisava de um tempo para treinar. Se der um tempo para ele treinar, aí eu fui trabalhar separado com o Brolo, que era o preparador físico. Aí o Brolo falou, Sérgio, vamos. Foi Brolo, os caras sabiam que eu tava fora de forma, meu, pra o ritmo do futebol brasileiro. Falei, não, vamos trabalhar. Aí peguei. Trabalhei um mês. Foi 4 semanas treinando sozinho e tal. Aí o Guarani foi jogando. Aí eu me condicionei. E aí voltei. Aí comecei voltando pro time. Aí seu Pepe caiu e veio o Nicanor de Carvalho, que morava lá em Campinas e tal. E o Nicanor trabalhou com esse amigo, com esse meu irmão no Japão, que é o Betinho. Aham. Tava no Belmare. Aí o Betinho, a gente falava no telefone, né? O Betinho era muito amigo do Nicanor. Aí eu falei pro Betinho, pô, Betinho, o Nicanor tá chegando, hein? Eu já falei de você. Aí o Nicanor, eu não falava muito com o Nicanor assim, né? Eu era mais reservado. Aí um dia o Betinho falou, não, o Nicanor já falou, pô, seu compadre tá aí, hein? Tá voando, hein? Deixa ele que eu vou botar ele. Mas não teve... Eu comecei um jogo lá contra o União, entrei no jogo. Aí no jogo do São Paulo, o Nicanor treinou a gente, o Fernando Diniz treinou uma jogada, eu ia começar jogando. Porra, fiz 2 gols esse jogo. Ganhamos do São Paulo de 4-2. E aí o Nicanor falou, Betinho, seu compadre tá voando. Aí até eu peguei amizade com o Nicanor depois. E aí foi embora. Aí, aí esquece, o seu Beto queria que eu ficasse lá para sempre. Todo Aí, um né? processo, né, cara? Todo um processo e respeitar o tempo também, né? Como você falou, você Sim, chegou sim. fora de forma, precisava de um tempo para poder jogar e Exato. conseguir, O obviamente. que eu falo, por isso que eu falo, quando o cara volta da Arábia, tudo bem que hoje está mais globalizado, os treinamentos são meio que parecidos, né? Sim. Mas eu falo, o cara precisa de um período de adaptação, pô. Né? Teve o menino no Corinthians, que agora esqueci, ele veio do Etihad. O meia. meio-campo, sei. Eu Esqueci o nome dele. Ele ficou muito tempo lá, né? Muito tempo. Porra, ele jogava no Etihad e jogava pra caramba, meu. Inclusive, ele voltou pra lá, né? Só que acho que ele Voltou. voltou pra outro clube da Arábia. Acho que pro Al-Shabaab, algum assim. Isso mesmo. Ele tá lá, ou no centro do Al-Shabaab, no Etifaq, ele tá num desses aí. Isso mesmo. Aí outro dia eu tava vendo o jogo que eu acompanhei, né? Tava vendo o jogo e falei, porra, nem sabia, ele tinha voltado pra lá. Mas tem uma moral lá absurda, pô. Ele saiu do Etihad Sim, pô. como ídolo, assim, status de ídolo tinha uma mesmo. moral lá absurda. E aí, pô, no começo, quando ele veio pra cá, eu falei, meu, tem que dar um tempo pra ele se adaptar. Os caras queriam que ele já fosse. O próprio Garrido, que jogou no Hilal, ele veio pro Corinthians. Os caras falaram, porra, mas ele anda no campo. Não, ele não anda, é porque ele tá acostumado lá com outro ritmo. É diferente, né? Pô, entendeu? Então os caras não entendem isso, precisa dar um tempo pro cara se adaptar. Sim. E eu vivi isso daí. Porque eu sempre fui um cara, forte fisicamente. Sim. E, porra, eu passei apertado esse período de readaptação. Pô, tive que treinar pra caramba pra poder voltar a ter uma chance. Não, e você olha para os jogadores hoje, você assistindo qualquer jogo aí que você vai assistir, o Pop Carrillo, o Memphis,
você vê os caras jogando, é diferente, né? Você percebe que realmente tem uma diferença, muito provavelmente Sim. por conta dessa questão de treinamento, apesar de hoje estar diferente, Sim, né? sim, Antigamente sim. era muito, Era muito a diferente. diferença era muito mais notória. Hoje acho que está muito mais equilibrado, né? Uhum. Digamos, mundialmente falando aí. Mas ainda tem essa pequena diferença, né? Ainda dá para você Tem. percebe isso dentro de campo. É porque o nível por exemplo, dos times que tem na Arábia, apesar do futebol árabe hoje, eles querem que o futebol árabe daqui uns 5 anos seja a quinta liga do mundo, mas você não joga no mesmo nível o campeonato inteiro, porque você vai Sim. pegar uns times com nível inferior. Exato. Você vai pegar ali o Etihad, vai pegar o Al Ahly, vai pegar o Al Nassr, né? O Shabab mais ou menos, tal. Os outros, então, o nível dá uma diminuída. Sim. E é diferente daqui. Aqui não, tu sai vou pegar o Flamengo aqui, tu vai pegar, vou jogar com o Cruzeiro lá no Mineirão, aí em casa eu vou jogar com o Flamengo. Você não tem tempo, o ritmo tem que ser sempre Sim. forte. Então isso é diferente, né? Lá não. Hoje a questão de treino, ela é mais ou menos parecida, Sim. né? Na minha época já não era. Na minha época aqui você treinava 2 períodos. Aqui treinava 2 períodos, de manhã e de tarde, 2h30 de manhã e de tarde. Sim. Hoje você treina com mais intensidade, você treina 1h30 hoje, Sim. né? Agora mudou. Agora os caras treinam igual. Claro, os caras hoje, todo mundo. Você pega aí, você entra na internet, você vê todo mundo treinando meio que parecido, Sim. né? Então igualou. Mas assim, o nível de competitividade ainda não é. Sim. O mundo árabe vai chegar, porque eu converso com os caras lá, eles vão investir agora nos médios, vão melhorar os médios, Sim. e depois, no momento seguinte, vão melhorar os pequenos. Aí vai dar uma. Dá uma equilibrada, né? Vai dar. E aí o nível muda. Então aí no Guarani foi isso que aconteceu. Mas depois as coisas caminharam e foi embora. E aí você joga no Palmeiras em 96. Você falou aí até de grandes nomes, né? E a gente conversava até nos bastidores sobre isso também. Essa diferença de chegar num clube, né? Que você entende que é um elenco de alto potencial. Você já chega com uma confiança muito grande e de saber que você vai jogar num ano ali, numa temporada ali, que você vão vir conquistas, né? E como é que é esse lance de jogar ao lado, né? Você comentou Roque Júnior, Cafu, né? Como que é jogar ao lado desses caras aí, meu? Quando eu cheguei no Palmeiras, eu conheci o Djalma e o Luizão por a gente ter jogado junto no Guarani, né? Os demais, assim, era só de jogar contra, tá? Ou ver. A maioria foi de jogar contra. O Rivaldo não, porque o Rivaldo era mais novo, né? E quando o Rivaldo surgiu da Copa São Paulo, jogou no Corinthians, eu tava fora. E, cara, eu cheguei no Guarani, eu cheguei no Palmeiras, foi recebido pelo Djalma, né? O Djalma, pô, Sérgio, bem-vindo, tal, não sei o quê. Eu já me senti mais tranquilo, né? Tô com um cara que eu conheço, né? O Luizão era um menino também, que me recebeu bem. Mas os caras meu, pensa nos caras de uma humildade, né? Mas os caras eram monstros. Ambiente bom, A né? humildade dos caras era 10 vezes mais, né? Os caras, o Miller, o Rivaldo, o Cafu, né? O próprio Vanderlei como treinador. Enfim, eu fui super recebido e fiquei muito à vontade, né? E quando você está à vontade no ambiente, você consegue entregar. E aí você vai para o campo e começa a ver esses caras no pré-treino. Os caras lá fazendo uma rodinha, quem tava na roda só saía se os caras quisessem. Porque Era de fato não, os bobo. caras não erram. Os caras não erram. Era absurdo e era bacana. Pô, todo mundo chegava cedo e todo mundo corria pro campo porque sempre tinha rodinha. E quem ficava, geralmente quem entrava na rodinha, os caras mais novos, né? Mas não vai pra roda, não de idade. Não de clube, de idade. Que eram os moleques. Pô, não saía, meu. Os caras começavam na roda e terminavam na roda. Pra você ter uma ideia. E aí você vai pro treino, né? O Vanderlei fazia uns treinos de ataque contra a defesa, né? Treinos propositivos. Cara, era absurdo o que os caras faziam com a bola. Pô, você viu os caras jogando assim, o Miller, o Rivaldo, cara. Era ser um telespectador de dentro do campo, cara. De Era um perto ali, absurdo. né, cara? Era absurdo, perto, né? Então, assim, eu fui muito privilegiado de poder ter trabalhado com esses caras e ver os caras treinando, treinar contra, treinar junto, né? E aí você só cresce.
Você só Sim, cresce. imagino. E eu acho muito interessante como você fala tanto dos jogadores, mas também como você fala com carinho do Vanderlei. Como que foi o seu primeiro contato de trabalho com ele no Palmeiras? Foi. E aí, conta um pouco, assim, é até legal você falar com um brilho no olho quando você fala dos trabalhos. Como que é o É, Lucha, né? O Vanderlei é um cara muito transparente, né? O Vanderlei, ele pelo menos assim, naquele grupo, ele tratava todo mundo muito igual. Ele dava dura quando precisava dar, né? Geralmente as duras eram no Djalma, né? Porque ele conhecia o Djalma da base do Flamengo, né? Mas o Djalma era um cara irreverente demais, né? Assim, uma qualidade absurda. E o Vanderlei, eu lembro que a gente jogou com o Botafogo em Ribeirão, e o Djalma, pra mim, é o melhor batedor de pênalti que eu vi na minha vida, né? E já vi alguns fera. O Djalma dificilmente perdia pênalti e batia com deboche. Aí a gente ganhou do Botafogo, acho que estava 6 ou 7 e teve um pênalti. E o Vanderlei falou assim: não, é pra bater daquele jeito, hein? Não, é pra bater. Vixe, o Djalma entrou aqui e saiu aqui, né? Nem ouviu. Pô, e deu a cavadinha lá, que ele é absurdo. Ele já tinha dado a cavadinha no Guarani Internacional. Lembra do Goicoechea? Sim, sim, sim. Goicoechea na Copa de 90, se não me engano, foi de 90 ou de 94. Catou pênalti pra Sim. caramba. Aham. Guarani e Inter, 44 do segundo tempo. A gente precisava ganhar o jogo. Sábado à noite. Djalma foi lá no Goicoechea, filho. Tome, deu-lhe a cavadinha. Ele fazia aquilo porque ele sabia fazer. Segurança, né? Sim, E não era que ele estava debochando, Sim, menosprezando. sim. Não, que ele sabia fazer, fazia bem mesmo. Era como ele batia. Mas ele sabia fazer. Sim. E nesse jogo do Botafogo, o Vanderlei falou: não, é pra bater assim. Ixi, Djalma foi lá e cavou. Nossa, esse homem ficou bravo, hein? Mas deu dura no vestiário, mas deu dura. E o Vanderlei é um cara que ele era firme, ele tava tentando controlar, né? Sim. Sim. Só que assim, tinha uns caras, o Vanderlei até que tentava controlar, mas às vezes nem precisava, porque você tinha um grupo que fazia isso. Você tinha Sim. Miller, você tinha Clebão, você tinha Cafu, né? Você tinha esse Rivaldo, você tinha os caras que controlavam. E o Vanderlei era um cara que, porra, nós precisamos jogar. Ixi, pô, os caras adoravam isso, Sim. né? E o time do Vanderlei jogava. Quando eu falo que eu trouxe muito do Vanderlei para o meu trabalho como treinador, o Vanderlei fazia uma coisa que era encorajar o time. Encorajar um time que já tem qualidade, Sim. imagina um absurdo. Os caras faziam chover. E eu te digo que de treinamento, né, que o Vanderlei todo dia botava a gente para treinar, os caras faziam tudo com a maior facilidade. A gente tinha um treino com o Vanderlei que era um treino reduzido, que o Vanderlei tem mania de fazer, dá de concha é dá de chapa. Dá de concha, é 2 tapas, de concha, não sei o quê. O Djalma dá de 3 dedos, né? Mas era dele. Fazia o jogo dele, né? O Vanderlei, não, tem que dar de concha, é de concha. Pô, ele dava de concha porque o Vanderlei tava falando, mas pô, a bola cair no pé daquele homem era um absurdo. O Miller, então, pô, Luizão, pô, você é louco. Então Timaço, a né, gente cara? tinha um time absurdo com um cara no comando que gostava do time que jogasse. Pô, então juntou a fome com a vontade de comer. Foi absurdo. Sim. Absurdo. O dia a dia do Palmeiras era espetacular. Não é à toa que é conhecido pelo time dos 100 gols, né? Era espetacular. Pena que aquele time ficou pouco tempo, com um semestre só. Né? Porque cara. se fica dá bastante continuidade, né? aquele time lá ia dar o que falar, pô. Sim. Ia dar o que falar. A gente podia falar que surgiu mais uma academia, né? Sim. Que o Palmeiras era absurdo. Era um timaço, né? Você vê hoje comparando os times, falando do Palmeiras de 96 comparado ao Palmeiras atualmente, o Palmeiras atualmente tinha um elenco muito forte também. Sim. Mas se você pega realmente esses caras de 96, cara, se você olha individualmente, existia um grupo, obviamente, muito unido e um grupo que tinha um potencial muito grande, e em grupo e individualmente também. Sem É o dúvida. que você falou. Sem Você dúvida. trouxe o caso do Djalma aqui, que é um caso à parte aí, a técnica que ele tinha, a segurança que ele tinha, mas o próprio Miller também e tantos outros, né? do Miller. Então existe um grupo total. muito grande, mas individualmente tinha atletas Sim. diferenciados, Eu né? chamo o Miller de gênio. Toda vez que eu encontro ele, que ele era gênio. É absurdo. Sim. Miller era absurdo. Jogou muita bola também. Aquele time do Palmeiras, você pegar do 1 ao 11,
Pega lá o Veloso. Pô, você nem precisa olhar pra trás, é segurança total. Exatamente. Pô, é um baita do goleiro. Aí você tem o Marcão na reserva. Meu, Só, cara. meu. Aí Só... você vai pra lateral, pô, tem um animal na lateral, que é o Cafu. Porra, o Cafu era um animal, voava. Sim, Né? Você tem o Sandro que encaixou com o Clebão. Um miolo de zaga forte. sim. Você tem o Juninho, que os caras olhavam pro Juninho e falavam assim: o que essa formiguinha tá fazendo aí? Pô, o Juninho jogava demais. Sim. Né? Aí você tem lá no meio, pô, tinha o Galeano, tinha o Flávio e o Amaral, que vira e mexe estava na seleção olímpica. Aí você pega, tem Rivaldo e Djalma. E Sim. na frente, Miller e Luizão. Aí você tem no banco Elivelto, Cláudio, você tem o Cris, você tem o Ozzy, o italiano, você tem quem mais lá, para não esquecer a galera. Tem o Wagner, que fazia zagueiro, fazia lateral. Tem o Marcão, o Rock Júnior, Sim. que era Rock segundo. Que elenco, né, cara? Porra, meu, era um baita time, cara. E Você tinha... você parar pra pensar, esses caras, eles não pegaram um auge de 4 ou 5 anos. É, uns 10, 12 anos jogando em alto nível. Sem dúvida. Você pega o Miller em 96, mas tinha jogado em 92, 93, já tinha Sim, feito um estrago sim, dentro com do São Paulo. É, pô. Você pega o próprio Rivaldo de Djalminha, o próprio Verdade. Júnior. O Júnior bateu campeão mundial ainda em 2005. Foi. Então, assim, a preposição do elenco inteiro era, assim, Sim. era um absurdo, né? É. E, assim, hoje você até, a gente tem dificuldade de ver Sim. o mesmo jogador performando por 10 anos em alto nível, Então, né? é o que eu tô comentando do time atual pra galera de antigamente, né, cara? Isso aí você via realmente jogadores diferenciados, não que hoje a gente não tenha, mas existe uma grande diferença, né, dos times atuais pros times, né? Na questão técnica. Exatamente. Vamos falar que a gente é saudosista, né, meu? Mas você é louco, não tem nem comparação. Não tem, Não. exatamente. Se o Palmeiras multicampeão, né, com esse Palmeiras que nós estamos falando em 96, é que volto a falar, é que é um time que durou pouco tempo. Se é um Sim. time que tem mais tempo, ganha muita coisa. É que aí a gente já vai para um assunto que depois eu quero entrar aqui também, que é falar também vamos falar da seleção brasileira, eu quero tirar entender o seu pensamento sobre algumas coisas também. Mas ainda falando dessa linha do treinador, né? Falando do Luxemburgo. Hoje você vê algum técnico nessa linha que ele trabalhava, não? Que você pode. Não tem. Não tem. O futebol mudou também, né, Marcelo? O futebol hoje é um futebol mais reativo, né? É um jogo mais de transição. O Vanderlei, ele era extremamente ofensivo. O time do Palmeiras do Vanderlei era jogar dentro do adversário o tempo inteiro. Sim. E jogava. Não é que, não, vamos jogar aqui na fase... Você pegar, assim, os números daquele time, não era na fase defensiva, era na fase ofensiva, é do meio para frente. Sim. O Palmeiras tem quanto de posse de bola? Se fosse fazer... O Palmeiras tem 80% de posse de bola, mas não é aqui atrás, como a gente vê em muitos jogos. Sim. Não, Sim. é lá na fase ofensiva. Era o Palmeiras que jogava dentro do adversário. Sim. Mas quando tinha que marcar, marcava. O Vanderlei sempre falava pro Djalma, passa à frente do volante. É só isso que você precisa fazer para mim. Não precisa dar carrinho, não precisa fazer nada. Quem vai fazer isso aí é o Sérgio, é o Amaral, é o Flávio. Eles vão fazer. Você não, você só passar à frente do volante. Jogar na frente. Pô. Né? Sim. Então, assim, tem diferença de hoje. Assim, falar assim, o Palmeiras de 96 e o Palmeiras da atualidade, né? O jeito de jogar. Palmeiras de hoje, o jeito de jogar é extremamente competitivo. Se você falar que o Palmeiras 96 não era, tá mentindo. Só que o Palmeiras era competitivo e técnico. Sim. Então tem uma diferença. Né? O Palmeiras hoje, não vou falar hoje, vou falar do Palmeiras, não agora que o Abel está reconstruindo, né? Mas do grupo que tinha Rony, que o pessoal mais para trás um pouquinho. Porra, o time de 96 não tem comparação. Nós estamos falando quantos jogadores que estiveram na seleção que foram campeões mundiais. Exatamente. É muito. Você pega o time do Palmeiras hoje, esse Palmeiras recente, que foi multicampeão, quantos jogadores jogaram Copa do Mundo que foram campeões? Sim. Pô, nós estamos há 24 anos sem ganhar título. Aí você toca num ponto importante, indiscutível, né? Indiscutível. Pô, então, não dá nem... Isso já se fala, pô, aquele time era um absurdo. Exatamente. E aí você pega a trajetória de cada um. Individualmente, né? Pô, tu pega o Cafu, saiu daqui e foi jogar na Roma. Sim. Depois no Milan, aí você pega o Kleber e o Sandro não, mas você pega o Júnior que foi jogar no Parma. Né? Você pega o Amaral, foi jogar na Fiorentina, no Parma também, se não me engano. O Flávio Conceição foi pro Real Madrid. Sim. O Rivaldo foi melhor do mundo. É isso aí. Né? O Miller, a história do Miller. O Luizão foi pro La Corunha.
Pronto. O Djalma foi campeão espanhol Espanhol. jogando no La Corunha. Sim. É isso. Então, meu, aí Tá respondido. não dá pra os caras falarem, mas daquele time. Meu, pega aí. Não, não não tem tem como, como. exatamente. Tem como. E Concordo. como você falou também, o futebol mudou muito. Hoje até é difícil ver jogadores com tanta técnica igual antigamente. Assim, hoje Não, tá muito é. físico, E né? não é o que eu tô falando, não, Sim. não, Não não desmerecendo, não não. Sim, desmerecendo, momento, mas cada momento, né? você Cada respondeu muito momento. bem, Sérgio. Eu acho que você pontuou muito bem, né? É indiscutível. Todos os pontos que você É. colocou aqui, se você pegar o Palmeiras de 96, o Palmeiras atual, você não tá falando que o Palmeiras atual não é um time bom, não é um elenco Sim, bom. claro, jamais. Mas é muito diferente, né? E aí você pega ainda tem o Roque Júnior ainda, que foi, pô, o Roque foi e é ídolo lá no Milan, Exatamente. né? Mas ainda numa linha, vou provocar um pouquinho mais aí pra galera que tá acompanhando a gente, né? Você falou da parte técnica, né? Aham. Dessa linha de ser rígido ou ser durão com o elenco, né? Ou ser um paizão, passar a mão na cabeça ou pegar no pé. Você vê algum treinador nessa linha hoje, sendo muito rígido, muito duro? Acho que tem, né? Temos, né? Eu acho que tem mais isso do que paizão. Ah, Aí, você acha? eu acho, porque a linha profissional, ela meio que fala, não, o cara não pode ser paizão, né? Não, acho que o futebol, a gente tem que entender que o futebol é um ambiente de seres humanos, Sim. Sim. né? E o fato de você ser acolhedor, né, não é um cara que passa a mão na cabeça de todo mundo, Sim. né? E a gente vê o cara é profissional, o cara só olha pro jogador. Não, você pega, a gente tem um exemplo muito claro aí, o cara é meu amigo, o Fernando Diniz. Sim. O Fernando, todo mundo acha que o Fernando é aquele na beira do campo. Aquilo que você vê Não é aquilo, não, cara. Ele trabalha o dia a dia dele. Eu tive com o Fernando no Fluminense. Os caras amam o Fernando Diniz, né? E ele tem esse intempéries aí de vez em quando, né? Mas todo mundo gosta dele, mas sabe que ele tá ali Sim. cobrando Sim. para o melhor. Sim. Ah, mas a cobrança aí é ruim. Que gente. Ele, inclusive, ele deu uma entrevista falando isso, né? E assim, cara, eu assistindo, você vê uma verdade, né? O jeito dele ser. Sim, E ele falou muito sobre isso até nesse último acontecimento que teve no campo, né? Que sim, pegou, ele sim, até fala, ó, sim, se eu soubesse que estava tão próximo da câmera ali, eu teria evitado alguma coisa. Mas não que eu não seja assim. Eu Sim. sou assim. claro. O meu elenco sabe, meu time sabe que eu sou assim e que eu tô ali para ajudar, para agregar, para fazer ele se formar, né? Enfim. Exato. E você vê uma verdade realmente no que ele fala, porque senão ele não tava. Eu acho, particularmente, eu acho ele um baita treinador. Eu né? também gosto dele. Sempre, Cada um tem seu estilo, né? cada um tem o seu Ele tem estilo. um jeito. Ele tem o jeito peculiar dele de fazer o time dele jogar autoral, né? Mas Sair jogando, né? é o jeito dele, É o pô. jeito, exatamente. Quem que joga como ele? Ninguém. É Exato. o jeito autoral de jogar, Exatamente. né? Mas assim, o dia a dia dele, cara, ele é tranquilo, cara. Os caras gostam dele pra caramba. O ambiente dele, eu tô falando que eu Sim. vi no Fluminense, né? O staff, as tias. Sim. Cara, o grande referência quando alguém gosta do treinador são as pessoas do entorno. Sim. Total. As pessoas do entorno amam o Fernando Diniz. Sim. Porque é um cara simples, é um cara que tá tudo bem, dá bom dia, dá não sei o quê. Não tem esse negócio. Né? Os caras falam, o Fernando. Quando eu vejo os caras falando, eu falei, os caras não sabem nem o que estão falando. Estou falando do que tá vendo aí, que Exato. não é isso. Nem Total. tudo que você vê É isso aí. E assim, eu acho que é até interessante em cima disso, muitos jogadores que nem jogaram com ele, mas que conhecem um pouco da pessoa, ou que conhecem jogadores que já trabalharam com ele, pô, assim, tem vontade de trabalhar. A gente já viu o próprio Neymar comentando, outros jogadores verdade. que trabalharam, pô, tenho vontade de trabalhar com o Diniz, e isso, eu acho que isso fala por si só, Sim, né? é verdade, pô. Assim, senão não se mantém, né? Eu acho que essa cobrança, né, é uma questão profissional e, de fato, você desenvolve muito mais o jogador aí, né, cara? Claro, pô. Porque se você também não tem uma linha dura também, O futebol, ele já te cobra. Exato, Né? exatamente. E o treinador, ele tá ali para tirar o melhor, extrair isso o aí. melhor, sem desrespeitar. É isso aí. Né? E acabou. As pessoas acham que o nosso ambiente é só que aí, beleza. Não dá, futebol não cabe assim. Não dá pra você tem falar, cobrança, por né, favor. cara? Não dá. Mas também não pode ser assim do jeito que as coisas são. Futebol, gente, futebol é assim. Se você quer estar dentro do processo, o futebol ele é assim, ele vai te cobrar. Tudo bem que hoje a gente vive com uma sociedade um pouco mais fragilizada, né? Diferente da nossa sociedade, da nossa geração, que era uma geração um pouco mais, porra, é tudo no pau. Se não for assim, o cara não anda e tem que Sim. pegar. Só que, claro, você vai entender um pouco de cada um. Tem um
que você tem que dar chicotada mesmo e pegar peso. Tem outro Sim. que você, vem cá, meu filho, chega aí, vamos, pô, o que que tá acontecendo? Não tá Sim. legal. E, meu, é assim, agora Depende, você né? vai Sim. entendendo, Vai né? tendo tato, né? Pô, individualizar, pô. É isso aí. Agora, quando você tá ali no tempo técnico, não tem como você, Não. pô, meu filho, vem cá, por favor. Não dá, gente, não dá pra ser Não assim. tem E o como. jogador sabe disso, pô. É que isso é muito a imprensa, né, cara, também, né? Claro, Porque isso é meu. pra dar ibope, né? É, É necessário, né, mas tu pra dar pega, tu ibope. Né? vai falando, aí o cara daí, o torcedor daqui a pouco fala, o cara usa a famosa palavra, pô, perdeu o vestiário. Perdeu o vestiário. Pô, meu, para, velho. Nada disso, não tem nada de É, perder vestiário, nada, cara. Isso vai, pô, tem dia que as coisas não andam, e sim, não é por causa disso, entendeu? sim, Sim, Faz total. parte. Total. Até porque vai acabar culminando com sim. falta do resultado e Sim, tudo mais. Pô, sim, sim. se pegar o jogo do Vasco e Chapecoense na, acho que a primeira, segunda rodada do Brasileiro, o Vasco deu quase 40 chutes no gol Então, Sim, e empatou o jogo. Tomou o gol no exatamente. último lance e, pô, aí, pô, será que realmente é uma questão aham. É técnica isso mesmo? mesmo. Então, Aí, querendo ou não, tem muitos fatores. aí você tem um presidente que jogou bola, Exato. que consegue enxergar as coisas, Exato, entendeu? E exatamente. aí você não vai, ele não vai no barulho dos caras. Total, Ou ele exato. consegue analisar, Exato. não, pera aí, não é É, assim, nós empatamos, mas olha o nosso volume, Exato. né? O presidente não é emo, sim, né? Ele é um cara a, que ele a analisa o que realmente intensidade e a pô, performance do que está do time. acontecendo, Exato. entendeu? É isso aí. Esse é outro ponto que a gente precisa discutir, futebol. E isso tem muito, né? Estamos falando aqui de um caso específico do É. Diniz, né? Do Fernando Diniz, mas isso tem muito, né? Sempre teve, né, Sérgio? Sim, Essa pô. questão desse barulho que vem hoje muito mais, né? Por questão de rede social, né? Sim, Tudo. sim, Cara, sim. tem um acontecimento em campo ali, já tem um corte Ah, nas redes sociais. a questão Já- do corte que é problema, né, Marcelo? Porque você não pega o Não tem o contexto. Não pega o contexto. contexto, Pô, exato. você corta ali e vai, puta lá. Agora pega aqui, E dá um explica a regra. engajamento, né? Pô, Exato. entendeu? Aí os caras querem like, querem não sei o quê. Aí, pô, aí é complicado, né? É, O futebol hoje, né, a gente é analisado com caras que não aparecem. é Essa é a verdade. verdade, É pô. verdade, é verdade. E aí você, pô, da minha época, eu vou sempre falar da minha época, porque a gente, pô, o dia não foi legal. O que você fazia? Não via o Globo Esporte, não comprava jornal, acabou. Você não Já via era. nada, velho, Ok. entendeu? Hoje em dia, meu amigo, esse negócio aqui, hoje, Difícil, meu, né, tá cara? cheio de comentarista. Mesmo se você não vê o celular, chega em você de alguma Chega, forma. chega, porque o cara vê, pô, tá lá, Sérgio, estão falando de você, não sei o Mas que o tem cara muito manda. jogador que fala até hoje, são pouquíssimos, né? Vou dar um exemplo aqui bem claro do que saiu do. A gente tava falando sobre ele, inclusive, saiu do Mirassol pro São Paulo agora, o O Danielzinho? O Danielzinho. Lucas Ramon. O Danielzinho. Ele Ah. fala que ele não tem Instagram, né? Ele fala que ele não tem Instagram e até veio pro São Paulo, a galera tava brincando com ele. Ele fala que ele não tem, que ele não quer ter. E você acredita que hoje ainda tem? Ele é um caso, mas é muito pequeno. Acredito que a grande maioria, 99% deve ter os Instagram, rede social da vida aí. Mas você acha que ainda mesmo tendo, tem muito jogador que após um jogo, talvez, que de baixa performance tal, acaba não olhando rede social? Ah, difícil. É difícil, né? O cara vai lá e olha. Até porque já vai na. Eu Acho que aconselho os teve. caras, falando, nossa, a coisa não tá boa, filho. Se contenha, nem olha. Porque ninguém fala bem. Ninguém fala bem. Ninguém Exato. fala bem. O cara fala um monte de asneira lá. Aí ou então você fala assim, pô, tá mais ou menos, não sei o quê. Aí tem 20 que fala bem de você. Um fala mal, Sim. e é do ser humano. Você foca naquele um que falou mal. E tem outros, na verdade, que eu não vou lembrar agora os nomes, mas já vi algumas entrevistas recentemente. O jogador falou, não, nem olha Não, rede eu acho que o social. próprio Scarpa, ele falava que tinha entrevista que ele comenta que ele ia pro vestiário e aí ele levava um livro ou o cubo mágico Mas não lá e tem ele não como hoje, ficava né, pegando cara? o celular. Os Galera, caras olham, porque, É. pô, o cara no vestiário, o cara fica ouvindo música. É. Né? O Vanderlei, quando a gente jogava, hoje o celular é uma outra ferramenta, né? é, Na nossa época, o celular era só celular. No vestiário não quer saber, hein? Nada de celular. Entendeu? Que escondia assim, pertinho, assim, pra olhar lá pra mandar falar, vai, pô, quando ele pegar, aí vai ser o problema. Né? Mas agora não, pô, agora o cara escuta a música. Como é que você vai falar pro cara? Porque eu sou a favor da música no vestiário. sim. No meu vestiário sempre vai ter música. Ou independente se o cara tiver com o telefone, com fone de ouvido, sempre vai ter. Mas o cara fica lá. O cara tá ouvindo, tem muito cristão nos Sim. times, o cara tá ouvindo louvor. Você fala, não pode. Você É. vai criar, aí cria Sim, um sim. troço ruim, né? Sim. Mas só que o cara tá lá, ele olha, tá lá.
Aí o cara dá uma olhadinha. Não vê, o cara não consegue, não se contém, vai ficar só Difícil, né? ouvindo, entendeu? Difícil, Aí difícil. acaba o jogo, o que que você faz? Eu até ouvi uma entrevista do Thiago Escuro recente, Aham. que lá no Mônaco, onde ele tá, os caras pouco ligam pra celular e tal. Aham. Aqui é difícil, cara. É. Aqui o cara acabou o jogo. Deixa eu ver o que tá falando de mim. É. Puta, É. meu. Pô, vamos rezar, gente. Depois Não. vocês pegam isso aí. Não, e você não olha, mas o outro olha, né? Já tá comentando, já Sim, dá- pô. Então sempre vai ter alguém olhando, né? É Sim. difícil. Eu acho. A gente tem que saber lidar com isso aí. Sim, sim. Eu aconselho os caras, a coisa não tá legal, meu, não vai espiar, porque Sim. você vai ver nego falando mal de você. E Você tem que fala, estar preparado, né? É, Tem que estar pô. preparado para isso. E né? fala, às vezes quando eu olho assim, que tem umas coisas que eu não concordo, eu respondo. Meu filho fala assim, rapaz, nem liga pra isso aí. Não, velho, tá uma puta mentira aí, tá falando, não é nem verdade. Eu vou lá e às vezes eu respondo. Mas já fiz muito disso aí. Pô, tem uns caras que você sabe quem é o cara, Sim, sim. e o cara não sabe nem o que tá acontecendo, vai lá e escreve um. Às vezes sabe Já até a respondi pra uns intenção, ca- né? É, já respondi para uns caras aí, eu respondi. Mas eu também não. Eu pouco não, eu uso bastante a rede social. Sim. Né? Ainda mais quando é para falar do Hilal, essas coisas assim, eu uso bastante. Mas assim, no dia a dia, no jogo, essas coisas assim, às vezes você só não pode usar isso como termômetro Sim. para você tomar decisão, Sim, entendeu? sim. Total. Né? Isso Total. daí, hoje, na minha função, eu não posso usar isso. E a gente sabe que muitos dirigentes usam isso aí como termômetro. Sim, Ah, é verdade. Sim. Pô, o seu trabalho, às vezes as coisas não estão acontecendo, aí o cara olha, pô, deixa eu ver aqui, aí tem lá 1000 mensagens lá, que 700, o cara fala, pô, esse treinador aí não sei o que, esse treinador não sei o que. Pô, o dirigente fala, puta, acho que tá na hora de tirar. Se baseia nisso, né? Meu, não pode, entendeu? Né? Eu acho que isso não pode ser termômetro, porque ninguém dá a cara, ninguém dá a Exato. cara. A Exato. internet é E, complicado, né, isso cara? Entendeu? e quem fala não sabe o que acontece de fato Pô, dentro do no dia a clube. dia, Exato. né? Eu falo que o futebol ele precisa ter um pouco mais de verdade. Sim. Né? Você precisa falar um pouco mais do que acontece. Sim. Até pro cara falar, não, pô, peraí, o fulano machucou, né? Tá com o tornozelo machucado, por isso que ele tá fora. Daí os caras falam, não, o cara teve um problema e por isso que ele tá fora. Não, mas o cara teve um problema, você precisa falar que tornozelo que é. Sim. Pô, tu machucou o tornozelo. Não, mas vai falar que machucou o tornozelo, não sei o quê. Assim, então, quando eu tava no Ceará, eu falava pros caras, gente, nós temos uma torcida, nós temos imprensa das 8 da manhã às 10 da noite dentro do clube. Pô, fala a verdade, meu. Sim. Aí eu lembro que um dia o médico entrou na minha sala e falou, Serjão, pô, fulano não vai jogar e tal, o que nós vamos falar? Eu falei, doutor, fala a verdade. Mas pode? Claro, doutor, fala que o cara tá com furunco aí que ele tem aí e não vai jogar, pô. Sim. Futebol precisa disso. Sim. Porque aí Total. acabou, você acaba especulação. Exato. Porque o que tem mais no futebol é especulação. Sim. E aí você dá margem pro cara ficar especulando aí, É. notícia. Ó, o cara não vai jogar por causa disso, acabou. E aí? Né? Eu acho que precisa um pouco Sim. mais dessa verdade. Eu Sim. acho, pô, na hora de contratar jogador, na hora de negociar jogador. Cara, você não quer falar negociação? Aí é cada um, né, velho? Mas, porra, bota Sim. na mesa, velho. É assim, assim, Claro. assim, e acabou. Uhum. Meu, acabou. Ninguém vai especular, não vai ter notícia, não vai ter nada. Eu lembro que, pô, na década de 90, se o São Paulo, você não sabia nada do São Paulo. Nada. São Paulo era o paraíso perfeito. Sim. Pô, não vazava nada, não tinha nada. São Paulo, todo mundo, São Paulo é referência. Você não tinha uma notícia do São Paulo. Não tinha um vazamento, Não né? tinha, pô. Eu acho que isso é legal. Sim. Aham. Hoje, com rede social, é melhor, tem que ser mais ainda, mas Sim. é difícil. É mais Hoje- complicado, né? Usam a rede social pro mal, né, cara? É. Não, Pro outro lado, né? É uma É. baita ferramenta, né, Sim. meu? Mas as pessoas se aproveitam. Sim. E aí, Sérgio, a gente falou tanto sobre sobre treinadores, como do Lucha. Vamos já falar então dessa migração, né? Que você vai ao Santo André em 2004, né? Sim. E aí conta que, assim, como jogador ainda, e aí tem essa transição durante o campeonato como treinador. Conta pra gente como que foi essa chegada como jogador e até a transição a treinador. Então, eu cheguei no Santo André em 2001. A gente conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Paulista. Em 2002 eu saí, voltei para o Juventus. Fiquei em 2002 no Juventus e voltei para o Santo André em 2003.
Que aí o Santo André eu joguei o Campeonato Paulista e fui emprestado, não, saí, acabou o Paulista, eu saí e fui pro Náutico. Aí eu fiquei no Náutico um período, né? Fiquei acho que 3, 4 meses no Náutico e voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, o Sérgio do Prato, que inclusive apareceu aqui num desses posts aí, ele falou: Sérgio, você tá voltando? Eu falei: tô. Aí um amigo meu que é o Raldinei, que nós jogamos junto no Kyoto, ele foi, tava de empresário, ele falou, daí ele acabou ligando pro Sérgio do Prado, falou: o Sérgio tá de volta e tal. Não, fala para ele me ligar. Aí liguei pro Sérgio do Prado, eu falei: tô aqui, Sérgio. Não, então eu vou falar com o Jairo, que era o presidente na época, que você tá aqui, que você quer voltar. Eu falei: pode falar, pô, eu tô aqui mesmo. Aí acabei voltando pro Santo André, em 2003, para jogar a Série C do Brasileiro. Na Série C nós jogava a Série C e jogava a Copa Paulista em paralelo. Aí nós fomos na Série C, eu acho que eu machuquei antes do mata-mata, não joguei contra o Bragantino lá, o time avançou, e não joguei contra, acho que foi o Macaé no Rio, o time avançou, e eu voltei, que eu tinha machucado contra o Sertãozinho na Copa Paulista. Aí eu voltei e fui pro último jogo do mata-mata. A gente foi, ganhamos do. Nós fomos pro quadrangular, era um quadrangular. Nós, Ituano, Botafogo da Paraíba e Campinense. E nesse quadrangular eu voltei. E aí nós fizemos jogos com o Ituano e tal, vamos para as 2 últimas rodadas. Contra o Botafogo em casa e o Ituano jogava contra o Campinense. Pô, era só a gente ganhar, o Ituano ganhar, o Ituano ganhou e nós não ganhamos. Aí o presidente tirou o Luiz Carlos Martins e trouxe o Ferreira. Nós fomos decidir com o Campinense lá em Campina Grande. Tinha que ganhar. Pô, e nesse jogo aí o Ferreira me botou para jogar. Eu tava jogando lá, jogando bem. O Tabata, lembra do Tabata, o japonesinho? Sim. Então o Tabata arrumou uma confusão lá, foi expulso e tal. O Campinense ficou com 1 a menos e fomos pro intervalo. No intervalo eu peguei no braço do Ferreira e falei: Ferreira, me tira, bota o Tássio, que nós precisamos botar um meia lá, meu. Nós estamos com 1 homem a mais, os caras com 1 homem a menos, nós precisamos ganhar o jogo. Daí o Ferreira daquele jeito: você tem certeza, Sérgio? Você tá jogando bem. Eu falei: não, Ferreira, tenho certeza. Mas você tem que botar o Tássio. Eu falei: Ferreira, bota o Tássio porque nós precisamos no meio. Eu não gosto desse menino, não. Eu falei: não, Ferreira, mas bota que ele vai ajudar a gente. Aí mandou chamar o Tássio veio. Aí eu falei pro Tássio: falei: Tássio, você vai entrar tal. Aí o Tássio: gente boa, treinador do Quinto Jaú hoje. Pô, Sérgio, você que tá mandando. Eu falei: fica quieto, moleque, você vai entrar Só lá. vai. Aí o Ferreira chegou e falou assim: vou botar você. Mas é por causa do Sérgio Soares. Eu não gosto de você, não. Falou, pô. Aí foi, o Tássio entrou, deu o passe, fizemos o gol, viramos o jogo, ganhamos 2 a 1. É. O presidente desceu, dentro do vestiário, o Ferreira falou assim: Jairo, nós ganhamos o jogo, mas foi por causa do Sérgio Soares. Ele não guardou pra ele podia guardar pra ele, ficar quieto. Aí o presidente ficou com aquilo. Renovou meu contrato mais para jogar o Paulista, e aí ficou no meio a Copa do Brasil. Quando o meu contrato terminou, o presidente me chamou, falou: Sérgio, eu não vou renovar o seu contrato, mas eu quero te fazer uma proposta. Eu falei: fala, presidente, quero que você fique aqui conosco, na comissão. Eu falei: presidente, eu não sei, né? Eu vou pensar. Aí nós jogamos em Campinas com o Guarani, meu contrato terminou lá, empatamos 1 a 1 e fomos pro jogo da volta no Bruno. Foi 0 a 0, já tava fora. Foi 0 a 0, tava lá vendo o jogo. Aí eu pensei: foi 37 anos. Eu fiquei de 50, eu fiquei 30 dias concentrado. Não dá mais, chega pra mim. Aí eu falei: presidente, eu aceito. E aí o Ferreira, nós passamos, nós vamos pegar o Palmeiras. O Ferreira saiu, foi pro Sport, aí foi que o Jairo trouxe o Chamusca. O Chamusca veio, o auxiliar do Chamusca era o João Marcelo, só que o João tinha jogado no Santo André e tinha botado o Santo André na justiça. E o presidente falou: não, esse auxiliar aí eu não quero. Pega o Sérgio Soares aí, que ele vai ficar aí, conversa, pega ele. Sentei assim com o Chamusca e falei: Chamusca, eu quero ser treinador, mas eu não quero o seu lugar. Tudo que eu sei daqui até o buraquinho onde os ratos andam aí, eu vou falar pra você. E foi assim que foi construída uma relação. Sim. Uma troca, né? Pô, pra caramba, ele estava chegando, precisava de informações, jogava com os caras até ontem, e aí foi construindo, e assim começou, né? Eu como auxiliar, aí o Chamusca foi expulso no jogo da volta com o Palmeiras, nós empatamos 3 a 3 no Bruno,
Lá o Chamusca ganhou 4-3, o Chamusca foi expulso. E nós perdemos 12 pontos na Série B, porque a gente tinha subido no ano seguinte, né? Aham. Tínhamos sido campeões da Copa Paulista, que deu vaga na Copa do Brasil. E aí, durante a competição, pô, eu já era treinador, na verdade, né? Antes de Uhum. parar. Sim. E quando as coisas foram acontecendo, puxa, a música deixava eu resolver tudo. E aí, do jogo da Copa do Brasil, lá em Porto Alegre, contra o segundo jogo da volta contra o 15 de Campo Bom, que nós perdemos aqui de 4-3, nós fomos lá ganhamos 3-1, o Mano Menezes era o treinador. Né, o Chamusca a gente já estava suspenso, já estava na área técnica. Aí pegamos o Flamengo, fiz aqui o Parque Antártica, aí eu fiz o Maracanã. Só que no Maracanã, os caras queriam que o Chamusca saísse do estádio para comprar ingresso, para pagar não sei o quê. Pô, eu não conseguia falar com ele no rádio. As decisões do Maracanã foi eu que tomei. Porque eu já tava preparado, né, para ser evidente que era uma puta responsabilidade, né, meu? Mas estava sem essa Tá. comunicação. Sim, e eu já sabia o que a gente já tinha feito a Sim. estratégia, e tal, já sabia como conduzir. Nós marcamos o Felipe muito bem, que é o Ramalho e o Dirceu. Aí o Abelão botou o Atirson. Sim. Aí o que eu fiz? Falei pro Daguia, chamei o Daguia, que era o lateral que marcava mais. Falei, Daguia, você só vai atrás do Atirson, porque o outro tá vigiado. Agora você precisa cuidar lá. Tirei o Nelsinho e botei o Daguia. Ganhamos lá de 2-0 e a gente tá na história. E você acha que o fator de você ter jogado com o grupo foi assim preponderante para ter uma aceitação deles durante até o decorrer da. Foi. Foi porque, assim, eu tinha uma ascendência muito forte dentro do grupo. Pela minha postura, Uhum. pela minha liderança, pela minha honestidade. Não aceitava muita brincadeira, não era muito de brincar. Era um cara extremamente sério, né? Acho que até demais eu era. Né? E isso fez com que os caras, né, falaram, o Sérgio tá aí, o Sérgio vai ajudar. Os caras, eu subi os meninos que tinham sido campeão da Taça São Paulo, o Alex Bruno, que foi pro São Paulo, o Gabriel, os né, que foram campeões da Copa do Brasil jogando. E um ano antes eles estavam jogando Taça São Paulo. O próprio Tássio fez gols importantes, Sim. né? Então, assim, eu tinha uma ascendência sobre os caras pela minha postura e facilitou. Quando o Chamusca saiu depois da Copa do Brasil, os caras foram do presidente, pedir para que eu ficasse como Pô, que treinador. legal. E aí eu acabei ficando. Nós tínhamos perdido 12 pontos na Série B, caíam 6 naquela época. A gente era penúltimo. A minha estreia foi contra o América de Natal, lá em Natal. Era 2 jogos fora, América de Natal e Ituano. Pô, nós fomos lá e pumba, mudei a posição do Andradina, era um centroavante, trouxe para meia, fez 2 gols, ganhamos 3-0. Aí do Ituano perdemos e tínhamos 2 jogos importantes em casa no Bruno, que era o Anapolino e o Náutico. Ganhamos os dois. E aí foi. A verdade, nós fomos recuperando o Santo André, saímos de penúltimo para brigar para a 8ª vaga Olha, no jogo do Santa Cruz lá em Recife. Aí, não classificamos, mas livramos o time. Aí na Copa Paulista, que era a Copa Paulista, a gente também tava jogando, treinava os 2 times, meu. caramba. Era uma loucura. O presidente falou: não, Sérgio, preciso de você. Tá bom, vambora. Eu ia e fui. Aí quando foi o ano seguinte para a Copa, para Libertadores, o presidente chegou e falou: Sérgio, eu preciso trazer um cara experiente. Eu falei: não, você tá certo. Só que para eu adquirir experiência, eu preciso viajar. Não, não, você vai viajar. Aí trouxe o Hélio dos Anjos, o Hélio não ficou lá 10 dias, não quero ficar aqui, não, vou embora. Foi embora. Aí numa reunião conversamos, vamos trazer um cara que conhece a casa. Trouxemos o Ferreira de volta. O Uhum. Ferreira foi o treinador e as coisas foram caminhando, né? O Ferreira começou a Libertadores, aí nós estreamos com o Tátira lá na Venezuela. Eu viajei 10 dias antes para ver o Tátira jogar, pegar informação. E foi dentro daquilo que o presidente falou: não, você vai viajar. Aí eu viajei. E no meio da Libertadores e Paulista em paralelo, o Ferreira saiu. Que os caras tiraram o Ferreira. Aí falou: Sérgio, você vai ser o treinador. Eu falei: tá bom, eu vou ser o treinador, mas nada de interino. Não deu certo, vocês podem mandar embora, mas vocês têm que me efetivar. Aí anunciaram: o Sérgio é o novo treinador e tal. Estrei contra o Palmeiras no Parque Antártico. Fiz lá um ferrolho lá, empatamos 1-1. Empatamos 1-1, botei os baixinhos pra jogar, Rafinha, Leandrinho e tal, que o Ferreira não queria pôr. Botei os caras pra jogar, empatamos 1-1. Um mês depois a gente pegava o Palmeiras no jogo da volta da Libertadores em casa. Eu preparei o time desde então
pô, todo jogo do Paulista eu falei, é o Palmeiras. Todo jogo é o Palmeiras. A gente ficou em quarto no Paulista esse ano. Pegamos o Palmeiras, ganhamos 2-1. Olha só. Ganhamos 2-1, aí fomos brigar. Aí fomos pegar o Cerro lá, perdemos de 1-0, mas jogando pra caramba. A maior goleada da Libertadores daquela época, de 2005, foi a nossa. Metemos 6-0 no Tátira em casa. E aí só que Palmeiras e Cerro empataram, fizeram um joguinho de compadre, empataram e classificaram os dois. E a gente ficou fora. Mas foi uma baita experiência, assim. E assim a coisa andou, começou. Pô, olha como começou, hein, ó. Uma baita experiência, Pô, exatamente, cara. Muita história, né? Pô, vira a chave já chegando na fase final da Copa do Brasil, bate campeão, no ano seguinte Libertadores, Sim, Copa sim. Paulista. Pô, e super interessante. E aí você continua no Santo André, Eu pós-Libertadores? fiquei no Santo André, pós-Libertadores, eu fiquei até o final do ano no Santo André. Nós chegamos no quadrangular da Série B, né, e nós fomos classificados pelo Grêmio. Lembra que tem a Batalha dos Aflitos? Sim, Batalha dos Aflitos, sim. Aí era nós, Grêmio, Avaí e Santa Cruz. Aí classificou o Grêmio e o Santa. A gente ficou na beirinha lá, não conseguimos classificar. No término do campeonato, eu recebi uma proposta do Juventus, que o Juventus tinha feito uma parceria com o Pão de Açúcar. E aí eu saí. Aí eu falei, não, preciso sair. Não, tô muito tempo aqui no Santo André, eu preciso sair, porque senão eu vou ficar treinador só do Santo André. Aí eu fui viver uma nova experiência, montar time. Na época era VHS, né? Ver fita, para ver jogador. E a gente conseguiu montar um time. Nós ficamos em sexto no Paulista aquele ano. Caramba. Na frente do Corinthians, do Tevez. Olha só. Na frente dos caras. Era uma experiência que eu tinha que viver. Eu falei, meu, eu preciso montar time. Porque quem montava o time do Santo André era a diretoria. Sim. Falei, não, eu preciso montar time. Aí foi, o Brunoro era o gestor, o Brunoro, o Thiago Escuro. Sim. Pô, o Escuro? Oma. Pô, legal. O Thiago era ali supervisor, pô, do Brunoro no Pão de Açúcar. Caramba. O Thiago começou com ele. Né? Conheço o Thiago desde 2006. Caramba. Aí a gente foi um trabalho legal. A gente treinava ali na Marginal. Ali na Marginal. Aqui na Marginal, pertinho. Treinava aqui na Marginal, ali no CT do Pão de Açúcar, que na época tinha, e eles tinham feito uma parceria com o Juventus. Só que o Brunoro foi contratar o Candinho. Aí o Candinho chegou e falou assim, não, leva o Sérgio. Aí o Brunoro me ligou, que já me conhecia do Palmeiras. Aí fez uma entrevista ali e tal. Falei o que eu penso de futebol. Ele falou, não, pode vir. Aí acertei e nós ficamos em sexto no Paulista daquele ano. Botamos um monte de moleque na equipe principal, porque o Pão de Açúcar era um projeto de botar jogador jovem, né? E aí foi uma experiência que eu tive para formar time. Em 2006, aí fui para o Barueri, subimos para a Série C, para a Série B do Brasileiro. Peguei ali entrei no lugar do Marcelo, do Marcelo Vilar. Não, foi do Marcelo Vilar. O Marcelo Vilar entrou no meu lugar. Aí subimos para a Série B. Aí virou o ano, aí assim, as coisas do futebol. Falei, presidente, nosso time pro Campeonato Paulista precisa melhorar. Uma reunião, e eu sempre fui muito franco. Pô, ele ficou bravo, mandou embora. Aí perdeu um jogo lá, já que o time conseguiu o acesso, perdemos um jogo e ele mandou embora. Aí virou o ano, não deu outra. Falei pra ele, nosso time é fraco o Paulista. Eu joguei Paulista, Série A há muito tempo e agora estou de treinador, eu sei o que eu estou falando. Eles não ganharam um jogo, 3 rodadas, 0 ponto. Aí os caras me ligaram. Ô Sérgio, o cara que tava lá, foi um cara que jogou comigo muito tempo, o Pedrinho. Aí eu tava indo ver o Palmeiras no Parque Antártico, ele me ligou, Sérgio, pô, você vai estar tarde e tal, não sei o quê. Eu falei, vou estar lá no Parque Antártico vendo Palmeiras e São Caetano. Não, porque o Pastrana quer conversar com você, eu volto, queria trocar uma ideia, você aceita. Falei, vamos conversar. Aí vi o jogo, aí fomos na pizzaria ali do lado. Aí como acertamos, no outro dia eu me apresentei. Cheguei pros caras e falei assim, rapaziada, minhas férias só estendeu um pouquinho mais. Vamos trabalhar, já me conhece. Aí, pô, fomos lá, 16 rodadas. Comecei com 3 a menos. Faltando 3 para acabar, eu tinha salvado o time. Aí depois lá eu me senti o Vanderlei Luxemburgo. Transamérica, velho. Transamérica. Tô lá, o Calil, meu amigo, né? São Paulo e Barueri lá em Sorocaba. Nós tomamos 5 do São Paulo. Aí eu tô aqui, os caras, Sérgio, eu não sei se era o André Galvão que tava no campo, não sei quem que era, agora eu não lembro. Ó, escuta aqui, botaram o fone em mim lá.
Pô, tá lá o presidente, tá lá o prefeito falando, o Sérgio tem um pré-contrato com Marília, e não sei o quê. Falei, quem tá falando? Não sei o que lá. Aí o Calil falou assim, presidente, agora o Sérgio tem direito de resposta. Vixe, ali foi terrível, velho. Foi um negócio assim, eu Isso no falei, pós-jogo? no pós-jogo. Rapaz. Pô, aí eu falei, primeiro que eu sou profissional, jamais ia ter um Sim. pré-contrato assinado com alguém tendo contrato com vocês até o final do ano. Pô, aí o prefeito saiu do Sena, deixou o presidente. Não, não, fala aí, fala aí. Daí ele falou assim: Sérgio, você pensa futebol muito defensivista. Eu falei, não, tá enganado, tá falando de outra pessoa. Daí eu falei pra ele, sabe por quê? Porque você tava fazendo Arena Barueri na época. Aham. Falei, ó, só vai me agradecer o ano que vem, que você estiver lá na Arena, jogando contra Palmeiras, São Paulo, Corinthians e tal. Diferente se você, com todo o respeito, diferente se você pegar a Paraguaçuense, naquele estádio bonito que você vai ter. Eu tinha que jogar para nós não cairmos, que eu botei, Sim. ó, sem brincadeira, botei 3 zagueiros, 3 volantes, deixei o gigante e outro lá na frente, ó, se vira aí, filho. E a gente conseguiu fazer o que tinha que fazer, né? Mas a minha ideia era salvar o time. Sim. Eu fiz, a minha Sim. ideia era salvar e salvei, Sim. né? Aí, puta, mas aquele dia lá eu cheguei pro meu auxiliar, que era o Betinho, meu irmão, falei assim, Betinho, vamos pegar nossas coisas, que vai dar ruim, velho. O negócio deu ruim. Por que, Sérgio? Aconteceu isso, 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 isso. Mas não deu outra. No outro dia lá, pô, vocês estão dispensados. Mas tranquilo, tá dispensado. Mas a gente fez o nosso papel. Acabou lá, eu pulei, voltei pro Santo André, 2007. Voltei pro Santo André, fiquei lá, o Santo André tava em transição lá, que tinha assumido lá uma congestão. Cara lá, uma gestão lá, os caras pegaram por 17 anos, aí foi, o negócio foi mudando. Pô, aí foi um tumulto danado. Puta, foi terrível. Mas foi uma escola. Aí eu acabei saindo, faltando mais 5 ou 6 rodadas. Aí voltei pro Juventus. 2008, voltei pro Juventus. Fui pro lugar do Márcio Bittencourt. Aí o Márcio, eu fiquei lá no Juventus um pouco, tal, na Série A do Paulista. Não sei se você lembra da história que o Vampeta entrou no jogo? Que você nunca ouviu esse podcast e o Vampeta falando? O Do... Vampeta estava no Juventus. Eu saí, o que assumiu foi o Fecina no meu lugar. Aham. E o Vampeta já ia parar. E tava o Vampeta e o Fernando Diniz no Juventus. Sim. E o Fecina falava que não dava para jogar os dois. Aí o Fernando tava jogando e o Vampeta no banco. Aham. Aí o que tava subiu a placa lá, o Vampeta falou, putz, eu não vou entrar, né, meu? Aí o Vampeta deu a volta assim por trás, pô, vai sair o Fernando Diniz. Aí levantou a placa do Fernando, o Fecina nem percebeu. Saiu o Fernando, o Fecina falou, o que você tá fazendo aqui fora? Pô, o Vampeta saiu, eu não mandei nem o Vampeta entrar, o Vampeta entrou no jogo, cara. O Vampeta entrou no jogo, eu tava no Juventus, eu treinei o Vampeta, o Fernando Diniz lá, eu saí, o Fecina assumiu e teve esse episódio aí, o Vampeta conta em todo lugar, pô. Foi o último jogo do Vampeta como profissional, ele Sim. parou de jogar no Juventus. Aí eu saí do Juventus, fiquei um tempo desempregado. Em maio, eu recebi o convite de Santo André. Que aí foi onde as coisas. Nós conquistamos o acesso para a Série A do Brasileiro. Nós fomos vice-campeões esse ano, brasileiro, da Série B. E no final do ano eu saí. Eu falei, não, vou ficar. Recebi um convite da Ponte, me mandei, fui para a Ponte. Mas foi uma experiência assim de. Que eu falei, eu preciso ver uma experiência num time que tem torcida que cobra. Sim. E a Ponte Sim. era uma fumaça, né? Mas eu fiquei na Ponte 4 meses, mas nossa, era uma fumaça de verdade. Sentiu a Era uma torcida. fumaça de verdade. Do lado ali do Brinco de Ouro ali, né? Sim, Ladinho ali, colado o ali. Moisés é aqui, o Brinco de Ouro é Colado, embaixo. né? Colado, né? E aí eu fiquei na Ponte, foi uma experiência legal, assim, de você conviver com um clube que tem uma Uhum. torcida que Mas a cobra. torcida, quando você chegou, assim, acolheu legal, porque você jogou no Guarani, né? Então, Mas nem lembrava. foi Né? Foi tranquilo. tranquilo, que eles estavam mais olhando pelo fato de eu ter sido campeão da Série B. Ah, sim. Né? Eles nem lembravam, não saiu lugar nenhum também que eu tinha jogado, né? Mas eu acho que eles nem lembravam. Eu fui acolhido, o nosso diretor era chefe da torcida, o Kiko. Ele é putaneira, foi um negocinho complicado, mas uma experiência bacana. A Ponte
A Ponte é um clube bacana de se trabalhar, né? Porque tem uma torcida que cobre, mas apoia, Sim. né? Aí eu acabei saindo. Eu saí da Ponte, depois fui para o Paraná Clube, que é outro legal, um lugar bom de se trabalhar. Tem uma torcida extremamente para outro mercado, né? Sim. Acabei descendo para o sul do país. E do Paraná eu voltei para da Ponte eu saí para São Caetano. Fiquei no São Caetano lá, nossa, São Caetano ali era complicado. Nossa. Saí do São Caetano e fui para o Paraná Clube. Aí no Paraná eu recebi o convite do Santo André. O Santo André estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí eu voltei para o Santo André e aí foi que a gente fez todo o processo para 2010, que a gente fez aquela final Com o Santos. com o Santos, que foi um baita campeonato. O Santo André, todos os jogadores saíram para time grande. Né? Foi um campeonato assim que a montagem do time, o jeito do time jogar, foi tudo daquilo que eu acredito de futebol, Aham. que aí eu falo para vocês que eu trouxe muito do Vanderlei. Sim. Né? O Vanderlei encorajava o time dele e eu trouxe muito disso para o meu trabalho. E nesse time ficou muito claro, né, o que eu pensava de futebol, que é muito parecido com o que o Vanderlei pensa. Jogava no Losango também, pô, Bruno César, Branquinho, Gil e Alê, meus laterais passando Carlinhos e Cicinho, Nunes e Rodriguinho na frente. Né? Pô, é muito parecido com o Sim. Palmeiras em 96, assim, na Sim. plataforma de jogo, né? E ali um jogo pra ficar marcado, né? Pô, aí a final foi espetacular. Esse time do É. Santos ali era Neymar, quem Neymar, jogava ali? Robinho, Ganso. Ganso, Tinha- André. tinha- Pô, o time do Santos era, É. era bala. Era Tinha bala. um O Léo, timaço, né? lateral esquerdo. O Léo. O próprio Dracena e. Como é que é o nome do zagueiro canhoto? Pô, é uma tranquilidade do caramba. Ele grande, canhoto, esqueci o nome dele. Que pô, também sei, jogava pra sei, sei, caramba. do cabelo. Né? O... Quem? Quem? É, Não, Durval. 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 É, não, era um baita time, Não, pô. era um O Santos era timaço. um E timaço. foi um jogaço, né? O Pará, lateral direito. O Claro. Pará foi Santista revelado ali. por nós. Tem um Santista, Santista aqui no. Tem um Santista aqui nos É. nossos bastidores. Foi Hein? um baita jogo, foi um baita jogo. Os dois jogos, assim, se você não conhece o Santo André, você vem de fora, você vai no estádio, você olhava assim, era dois times grandes jogando. Sim. Sim. Então foi um baita jogo, assim, os Santistas sofreram, hein? Eu Sim. lembro que ainda no final, acho que no último lance, tem uma bola que ela Pô, a bate bola na bateu na trave. trave e correu pro meio da da área, meu. Puta, era o 4-2 ali, era o gol do título. Aquele título pra nós ia fazer diferença. Pro Santos não, porque o Santos Ia, poderia né? ganhar no É. ano seguinte, Sim. pô. Porque os moleques eram muito bons. Sim. Você é louco. E como ganhou, né? Ganhou, acho que no outro ano ganhou do Corinthians Sim, ganhou. E depois foi ganhar a Copa do Brasil. Você é louco. Mas você vê aquele time jogando dentro do campo, era um espetáculo. Era, Você é imagino. louco. Você é louco. O Neymar jogando, o Ganso, a inteligência do Ganso, o Robinho, putz, é absurdo. E meu time encarou os caras. Isso aí que, meu, assim, Sim. ideia de jogo, encorajar jogador, não ter medo de jogar. Sim. Meu, chegou a hora que nós botamos o Santos na roda, meu. Então, aquele time de 2010 reflete muito o que eu penso de futebol. É. Eu guardo com muito carinho. Tanto que até esse jogo também é marcado pela aquela questão do Ganso, né? Que ele foi Sim, substituído, ele sim, apontou, ele falou, foi isso não, mesmo. não sai. Então, pô, foi um jogo que Marcou. marcou muito, tanto como foi o jogo, e assim, o campeonato ele não privilegiou o que foi de fato as duas campanhas, né? Porque o Santos ele os dois resultados são iguais e o Santos ele é campeão por ter melhor campanha do campeonato, mas isso era mesmo. Santos Sim. e Santo André, né? Foi Então, que caminhou, né? O Santos ficou em primeiro o campeonato inteiro, a gente em segundo. Né? A diferença, assim, na minha opinião, o Santos jogou 30 minutos naquela decisão, que foi do primeiro jogo. Nós não vimos a cor da bola. Foram 30 minutos sem que nós não vimos a cor da bola. Depois a gente acalmou, botou. Foi um jogo que ficou equilibrado, mas pendendo um pouco mais pra gente. Jogou Sim. pra caramba. A gente fez um baita jogo. Mas o Neymar fez no segundo jogo fez um gol absurdo. Né? O passe do Ganso, isso é louco. Os caras eram diferentes demais. Isso é louco. E quanto tempo que você tem de clube no Santo André, falando como treinador? Puxa, eu sou o cara que mais vezes dirigiu o Santo André. 250 jogos. Muitos jogos. 250 jogos. Eu tenho algumas coisinhas assim de Santo André, de Ceará. O Ceará eu tô entre os 10 que mais dirigiu o Ceará. Sim. Né? Mas o Ramalhão, a história do Santo André, ela é uma história bem bacana, assim, é de muitas
muita conquista, uma passagem extremamente produtiva. Santo André é sua casa, né? A E gente canta o hino, sabia? A gente canta o hino lá essa é uma história bem bacana, assim, ó, em 2001, quando o Ferreira assumiu, a gente andava no ônibus da prefeitura. Cara, e os caras eram muito bacanas, assim, a rapaziada, porque o ônibus era ruim. Aí o que a gente fazia? Começava a cantar o hino, o ônibus começava a andar. Isso virou, pô. Aí o que a gente fez? O Ferreira levou pro vestiário. Antes da reza, canta o hino. E até hoje. Tô falando de 2001. até hoje é Olha assim. só. Até hoje. Né? Virou uma marca. Cantou-se o hino lá. Os caras se identificam, que todo mundo canta o hino. Você vai lá no vestiário, no pré-jogo, antes do jogo ali da reza, os caras cantam o hino. Virou uma marca. Foi um negócio bacana. De uma brincadeira, Sim, virou uma marca e a gente não abre mão. Eu sim. falo pros caras, aqui canta o hino, meu filho. Pode aprender. Você vê hoje, na 11ª rodada, todo mundo canta o hino. Sim. É bacana, é legal, isso é uma coisa bacana. E Sérgio, voltando um pouco como jogador, nós falamos das experiências que você teve como jogador. Existe algum time, algum clube que você gostaria de ter jogado? Se fosse para escolher um que você não jogou e que você gostaria de ter jogado? Cara, Talvez tenham alguns, né? Mas se fosse para escolher um. eu acho assim que eu tinha muito a cara do Corinthians, assim, Corinthians. cara. Eu era um cara que, pô, de gana, né? O Corinthians é muito isso, né? Sim, O Corinthians é muito isso. Eu acho que eu ia me dar bem, né? sim. Eu acho que eu ia Até cair pelo seu perfil, como você comentou, né? Eu acho que eu caía no braço da galera, né? A Sim, sim, torcida ia sim. me abraçar, porque eu era faca nos dentes, né? Da porrada, a gente vai, né? Então acho que talvez assim o meu perfil ia de encontro com o que é a história do Ia Corinthians. conectar bem, né? Ia. Agora, tem um treinador que tem esse estilo, mas eu acabei saindo do Palmeiras quando ele chegou, que foi o Filipão. Felipão. O Filipão gosta Felipão. desse estilo de Sim. jogador, só que o meu contrato acabou e não teve nem tempo. O Filipão, no último jogo que a gente fez contra o Santos na Vila, o Filipão estava na tribuna. Mas meu contrato acabava na sequência. Mas eu acho que era um treinador que ia me dar bem. Porque Sim. eu acho que tinha o estilo de jogo que o Filipão gosta. Aham. Aguerrido, firme e Sim, sim, tal. sim. Aí não tive a oportunidade de jogar com o Felipe. Mas de time, acho que eu tinha O muito a cara Corinthians. do Corinthians. Eu acho que eu tinha. Pô, uma coisa só pra a gente caminhando já pro final, né, Mar? Acho que Sim, uma coisa que eu acho super interessante, Sérgio, é que você passou por todos os tradicionais praticamente de São Paulo, né? Você foi revelado no Juventus, você chegou no Santo André, teve essa pequena passagem no São Caetano, treinou a Portuguesa também, né? Então, Sim, assim, sim. pô, você pegar toda essa parte histórica assim, de São Paulo, fugindo, que são grandes clubes também, Sim, mas que fogem desse São Paulo, sim, Corinthians, sim, Palmeiras, sim. Santos. Você passou por praticamente quase todos, né? E aí, você tem alguma similaridade que você percebe entre eles ou é muito peculiar cada um? É peculiar cada um. Cada um tem a sua peculiaridade. O Juventus tem a dele, né? A colônia italiana, a portuguesa, a colônia portuguesa, né? E dentro cada um, você vê assim, a gente viveu uma história muito bonita dentro da portuguesa, né? E você vê o tamanho da paixão do torcedor lusitano. A portuguesa eu guardo com muito carinho porque você estava lá no jogo do acesso. Eu lembro que quando acabou o jogo e todo mundo invadiu, não sei o que, foi um senhor que o cara chegou para ele e falou assim: Sérgio, meu pai quer te dar um abraço. Tá, eu vou lá. Não, ele falou: ele faz questão de vir aqui. Pô, ele veio na cadeira de roda. Aquilo mexeu comigo, assim, cara. Você vê pô, o tamanho da paixão, né? E passou uma semana, 10 dias, ele chegou, ele faleceu. E quando eu encontrei o filho dele, eu falei: pô, eu não sabia, né? Eu falei: seu pai, ele falou: Sérgio, você deu a maior alegria da vida do meu pai. Eu falei: sério? Meu pai, ele faleceu, mas ele faleceu feliz porque ele viu a portuguesa dele de volta onde ela merece estar. Puta, isso mexeu comigo pra caramba. Então, você vê ali o tamanho da paixão da torcida, uma torcida que é extremamente machucada, sim. né? Por toda essa história que é recente que a gente sabe, né? Não vale nem a pena ficar falando aqui. Mas assim, o torcedor lusitano é extremamente apaixonado, cara. E o
o do Juventus está crescendo, é uma torcida que na minha época de jogador era desse tamanhinho, hoje já não é mais. A Javari consegue botar lá 4, 5 mil pessoas. Então, assim, cada um tem a sua particularidade e é legal. Quando você conhece o interno, puta, é legal, é legal. E quando você conhece o interno e faz parte da história, Sim. ixi, mas vou lá no Canindé, os caras me tratam com o maior carinho. Pô, Então, isso é legal demais, Isso né, é Marco? demais, com certeza. eu fico feliz com isso aí, porque é trabalho, né? Fruto do trabalho, sim. reconhecimento. Construção, né, que foi A gente profissionais, pô, quando você é reconhecido, eu vou falar pra você, cara, isso não tem preço. gratificante, né? Não tem preço. Gratificante. Não tem preço. Você vai lá na Lusa lá, os caras falam, professor, e aí, você precisa voltar. É legal, pô, legal, mas assim, é muito carinho, assim, um ambiente espetacular. Pô, é bacana que você participou dessa remontada aqui, do início da Sim, remontada, né? sim, Pô, que sim. imagino que tem algum fato curioso que aconteceu durante a A2, especificamente desse processo para subir, retomar a 1 dessa primeira volta? Cara, houve um trabalho em conjunto muito forte, né? Muitas frentes, que é capitaneada pelo presidente, né? O Toninho foi uma peça importante também, né? O diretor de futebol. A minha chegada com o Denise, o Caio, alinhada aos atletas que já estavam e aqueles que chegaram, essa junção, ela deu uma química muito bacana e a gente conseguiu trazer o torcedor, que era o mais importante. Numa reunião antes do campeonato, eu, o Toninho e a torcida, a Leões, eu não vou esquecer nunca mais. Os caras entraram lá, os caras fortão, latinha na mão na sala lá pra reunião. Eu falei, bicho vai pegar, mano. Aí os caras falaram assim, eu esqueci o nome do rapaz. Ele falou assim, professor, não adianta ficar meio aqui, vir aqui e prometer acesso aí. Falei, vixe. Falei, não, meu filho, fica tranquilo, aqui eu não vou prometer acesso, não. Jamais vou te prometer acesso, mas vou prometer para você o seguinte: dentro do campo você vai ter jogadores que vão honrar vocês lá na arquibancada. Isso eu prometo para você. Então tá bom, professor. Aí todo mundo vem aqui e promete acesso e a gente está na mesma situação há 7 anos. Falei, não, pode ficar tranquilo, cara. A gente não vai prometer acesso aqui, a gente vai prometer trabalho. Trabalho sério, que vocês vão ser orgulhados do que a gente vai fazer. E foi assim. Eu falei, nós vamos jogar com o Monte Azul o primeiro jogo aqui. Vocês vão ver o que a gente vai apresentar. Nós jogamos o extremo fora com o Primavera, ganhamos de 3-0. Pô, nós fomos pro Canindé, já é os caras mais calmos, né? Pô, ganhou fora, vamos ver aqui. Pô, 900 pessoas, metemos 4. Aí repetiu. Na quinta rodada nós pegamos o Juventus. O Juventus também levou a torcida. Tinha 4 mil pessoas. A partir dali nós assumimos a primeira colocação e nunca mais largamos. E aí depois na festa do título, eu chamei ele aí. Falei pra você? Não, professor, pô, obrigado e tal. Então é uma coisa que eu guardo com muito carinho, subir no alambrado. Vibrei com os caras lá em cima do alambrado lá. Pô, foi espetacular. Eu guardo com muito carinho esse trabalho enquanto Castanheira até hoje. O presidente fala, pô, Sérgio, você foi meu parceiro. Ali foi um trabalho legal, assim, porque um time da minha cidade, né? Eu sou de São Paulo. Pô, sempre ia no estádio ver Portuguesa jogar contra Palmeiras, contra Corinthians, contra São Paulo. A gente gostava de futebol, você ia ver, Sim. né? E você é campeão no time da sua cidade. Isso tem um peso assim para mim importante, né? Eu acho que eu sou um cara extremamente privilegiado porque eu consegui um título com o time da minha cidade, né? Eu guardo com muito carinho e trazer os caras de volta, né? Eu falei, meu, a gente tá junto, vai, aproveita aí Que legal, né, que é cara? para vocês. Que legal. Chegando ao nosso final aqui, né? Vamos agora, pra gente fechar com chave de ouro. Ano de Copa do Mundo, né, Lê? Falar agora, o cara com uma bagagem aí tanto, né? Vamos fechar aqui com chave de ouro. A gente queria ouvir você, Sérgio, sobre a nossa seleção, né? A gente conversava agora há pouco também um pouco sobre isso. E o que você acha da nossa seleção aí? A gente tava falando do Neymar também, né, cara? Se ele vai pra Copa, se ele não vai. Você nesse. Hoje você tem um cargo aí de direção do clube, né? E você um bom entendedor de futebol.
né? A movimentação dos bastidores também. O que você enxerga esse projeto para nossa seleção aí, diante de tudo que a gente conversou aqui, né? Dos times de antigamente, dos jogadores de antigamente, comparado aos jogadores atuais, e não só os jogadores, mas o que é formado dentro de um clube, o que projeta para uma seleção brasileira e o que você acredita que a gente pode esperar dessa seleção nossa aí? Isso é uma pergunta, né? A segunda é se você acredita que o Neymar, se ele vai para a Copa. Bom, vamos lá. O que eu vejo da seleção é que a gente hoje vive uma situação completamente diferente que a gente já viveu depois que nós ganhamos a Copa do Mundo de 2002. Teve 2006 tal, que a gente tinha chance, mas acabou não acontecendo. E hoje a gente tem protagonista nos grandes clubes da Europa. Esse é um bom sinal. Coisa que a gente deixou de ter por um período. Sim. Né? A gente convocava jogadores e ainda convoca de Wolverhampton, de times menores, e os caras não eram protagonistas nos grandes clubes. Hoje não, você tem Rafinha, protagonista do Barça, você tem o Vini Júnior no Real, o próprio Rodrigo, né? Você tem os meninos do setor defensivo que são protagonistas, você tem o goleiro Alisson, que é protagonista no Liverpool. Então, isso é um ponto positivo que pode credenciar a gente a brigar por uma situação. Agora, você fala assim, nós seremos campeões? Cara, nós estamos indo para um torneio, né? Copa do Mundo é um torneio com seleções fortíssimas. Você pega a Muito França. bem preparadas, né? Nossa, você tem seleções hoje que a gente tem que ser realista, a gente está atrás, né? Mas jogo de mata-mata tudo é possível. É um jogo só, tudo é possível. Porque a gente tem jogadores que são protagonistas, jogadores que estão acostumados tudo entre eles a jogar e há um respeito, né? Eu acredito que a gente sai de coadjuvante e a gente vai ali junto com os protagonistas da competição. Sim. Né? Pelo fato da gente ter jogadores que eles performam bem nos seus clubes. Né? Então acho que a gente passa a ter possibilidades, sim, na seleção brasileira. Tem um treinador que hoje, para vestiário, ele é maior que os caras. Sim. Né? Então eu acho que esse fato também é um fato que pesa, né? Porque ele pode levar quem ele quiser e ninguém vai reclamar, pode botar para jogar quem ele quiser e ninguém vai reclamar. Se reclamar, fica no cantinho, né? Então eu acho que isso daí é um ponto que acaba nos credenciando também. Agora, a gente podia ter um treinador brasileiro? Você vai falar, mas quem? Pô, eu acho que podia. É isso que eu ia te falar, não sendo fazendo uma provocação também, né? Porque você falou aqui realmente dos protagonistas. Concordo com você. Então você acredita que o que faltava era um treinador? Não, Não? eu não acho. Eu não acho. Eu vou dizer para você aqui, ó, de um jogo Brasil e Argentina e Brasil e Paraguai. Brasil e Argentina era o Dorival, Brasil e Paraguai já era o Ancelotti. Se você pegar a plataforma de jogo, era a mesma. Os caras, o Brasil tomou de 4 da Argentina, você está falando que é a mesma coisa? Não, filho, eu estou falando de plataforma de jogo. Né? Todo mundo fala assim, o Brasil ficou com 2 volantes contra 5 da Argentina. Errado. Se você pegar, ele botou o Rafinha do lado direito, o Rafinha fechar para o meio, 3. Ele botou o Cunha à frente, que era para baixar, 4. Ele botou o Rodrigo no corredor, que era para vir para dentro, 5. São 5 homens no meio. Sim. Né? É a mesma plataforma do Dorival, aí você pega o jogo do Paraguai, é a mesma plataforma de jogo do Dorival fez contra a Argentina. E o Ancelotti fez a mesma plataforma. Sim. Então, capacidade de criar nuances para o jogo, o treinador brasileiro tem. Sim. O Dorival mostrou. Né? Perfeito. Aí o cara fala assim, porra, mas o Dorival lá na Copa América ficou fora da roda, tentando entrar na roda. Gente, quem tá lá dentro, lá, às vezes o jogador, isso daí é um momento do jogo, cara. É o que a gente falou aqui agora há pouco. Pô, entendeu? Então, assim, eu acho que o Dorival poderia ser esse cara para ir para a Copa do Mundo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o Ancelotti não se discute o currículo do Ancelotti, é um cara multicampeão, né? Mas eu acho que o Dorival poderia estar aí. Nós estamos falando de um comparativo de plataforma de jogo. Enxergar e ter a leitura, o treinador brasileiro tem, né? Mas a gente torce agora, o Ancelotti é o treinador, tá aí, né? Eu falo assim, o vestiário do Ancelotti
é mais respeitoso que o vestiário do Dorival? Como é que a gente pode afirmar isso? A gente acabou de falar um monte de coisa de rede social aí para Sim. trás, né? E o Dorival é um baita treinador também, O né, cara? Dorival, pô, eu sou suspeito a falar dele, que ele é meu amigo, né? Mas assim, falando de treinador brasileiro, E eu também tenho que agradecer ao É, Dorival, porque o Dorival deu o título da Dois- Copa do Brasil para nós. então Tudo que faltava. Viu? eu vejo assim que o entender do jogo, o treinador brasileiro consegue desenvolver, Sim, né? Agora o Ancelotti está aí, a gente torce para que as coisas caminhem. Vamos falar do Neymar. Eu acho que o Neymar, o fato dele ter feito artroscopia eu entendo que é um ponto para que ele se prepare pensando em Copa do Mundo, Uhum. né? Porque se ele não quisesse, de repente, tentar fazer um conservador aí para ver. Não, ele fez a cirurgia que era para acelerar o processo, sim, né? Você vê que o Neymar voltou agora nesse jogo, vamos ver como é que ele se desenvolve. O Neymar, na minha opinião, ele tem 6 meses para tentar conquistar algo importante para ele e para nós, sim. que é a Copa do Mundo. O Neymar estando na seleção, os caras falam, mas ele não tem mais força. Não, ele não é mais o Neymar. O Neymar tem 34 anos, gente. Ele não é Sim. o Neymar de 20, que pegava a bola lá atrás. Não, só que se fizer algo, que eu entendo, se fizer algo pensando no Neymar numa formação, você vai ter um cara que pode ajudar e ter o respeito Exato. dos adversários. Eu vejo com bons olhos o Neymar na seleção. Eu gosto do Neymar, eu gosto da qualidade do Neymar. Agora, você falar assim, tem muita gente que não gosta do Neymar, porque, cara, você não tem que analisar o Neymar, Sim, né, fora do Sim. campo. Pô, o Neymar toma pau o tempo inteiro. E você quer que ele só toma pau e baixa a cabeça? sim. Não, a gente tem muito falar, mas ele tem que saber ouvir. Não, meu, ele pode se manifestar com respeito, pode se manifestar. É o que você Exato. falou, é ser humano, né, cara? É claro, meu. Você só toma porrada, aí você vem que quer me dar a mão? É, Você quer que eu te dou a mão? O tempo sim. inteiro? Ah, não, gente, calma, pera aí. Tem Então, como, né? eu acho assim que o Neymar é um cara que pode ajudar a seleção, ele é um cara que tem potencial para isso, né? Eu acho que tem 6 meses aí para ele, 5 meses, vai, para ele se preparar, nem Sim. isso, 4 meses para ele se preparar bem, para chegar lá. Se vai jogar ou não vai jogar, aí o Ancelotti é que vai Sim. determinar. Se ele jogar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, que ele ajude a gente nessa meia hora. Se ele for titular, pô, o adversário respeita. É o Neymar ainda, que Sim. é o nosso melhor isso jogador aí. tecnicamente. Que é o que eu ia Por falar. mais que a gente fale dos protagonistas na Europa, o Sim. Neymar ainda está na frente. Eu ia falar, Disparado, se jogar 5, 10 minutos já vai fazer diferença, né, Com cara? E certeza. só a presença já faz Com diferença, certeza, né? não tem a dúvida. Agora, aí a gente está falando tudo isso, mas depende dele, né? Sim, com Se certeza. ele realmente tiver afim, se ele quiser, Depende a dele. gente vai ter um. O Neymar ainda, para mim, é um canhão ainda na Sim. qualidade técnica. Você levaria ele, então? Mas de olho fechado. Chamava para ia lá na casa dele, lá vamos sentar aqui e fazer uma reunião. O que você está pensando? Que eu preciso entender. O que você Cara, eu quer? só consigo jogar 5 minutos. Pô, Bora. vamos lá, entendeu? Vamos entender. Pô, você convoca o cara entendendo o que o cara Sim. pode te entregar. É isso aí. Né? A conversa do treinador, e aí eu falo com experiência nisso, toda vez que você vai utilizar algum atleta, né, você quer que ele te entregue alguma coisa, é aqui, meu filho, é o olho no olho, a Sim, conversa sim. frente a frente para depois não ter curva. Sim. O cara fala assim, ó, você pode fazer isso, você consegue entregar isso. Acabou, chegar lá na hora, foi, pô, nós combinamos uma coisa, você não tá fazendo? Sim. Né? Cadê o nosso papo de frente a frente de homem que a gente sentou e conversou? Sim, perfeito. Acabou. Então acho que o Ancelotti já deve estar conversando com o Neymar, mas eu acho que tem que ser aqui, ó. Vai lá, senta, né, toma uma aguinha Sim. e vai para resenha, porque eu acho que é um cara que pode ajudar muito a seleção brasileira. Sim. Pô, E a é última isso. dele, É a última dele. É a Exato. última. que É é a que última pesa, dança. né? Exato. É a que pesa. Merece estar, né, cara? Pô. Merece estar. Então, Sérgio, só pra gente finalizar, só o que você pode falar, o que os próximos, o projeto do Santo André deste ano, o que espera agora na A2 aí brigando pra subir, e qual que é a projeção do Santo André neste ano? O projeto Santo André é realmente revelar de alguns jogadores, é isso que nós já estamos fazendo, estamos usando uma competição para isso. É evidente que revelando e caminhando, né, em paralelo com uma boa entrega desportiva, né, a gente está aí brigando. A ideia é que a gente busque uma classificação que você consegue valorizar ainda mais o nosso produto, né?
O projeto é um Santo André revelador, como foi lá para trás. Né? O Santo André é um processo de reconstrução agora. Segundo semestre a gente vai disputar uma Copa Paulista, mas espero que a gente dispute essa Copa Paulista com acesso para que a gente vá para a Copa Paulista pensando aí em buscar uma Série D, para que a gente tenha calendário no próximo ano. Né? Enquanto o presidente tem 3 anos de mandato, e a gente dentro desses 3 anos é reconstruir o Santo André, fazer o Santo André de uma grande força que sempre foi no ABC Paulista. Show. Então, Isso aí. isso aí, né? Mas a gente estará aqui acompanhando, torcendo, né? Beleza. Em breve no Bruno José Daniel, né, Mar? Estaremos lá acompanhando. Então, é isso, Sérgio. Isso aí. Muito obrigado pela sua presença. A gente ficou muito feliz Sérgio. com a sua participação. Obrigado, valeu. Valeu, cara. Marcelão. Obrigado Pô. mesmo, viu? Valeu, velho. Lê. Obrigado. Enriquecedor aí a conversa. Eu que Obrigado a agradeço. galera que tá acompanhando a gente também. Não esquece, deixa aquele like, compartilha o vídeo aí. Porque assim, a gente poderia ficar aqui falando, hein, Mar? Fica aí. Porque ó. tem tempo, tem conversa, Tem, tem tem. assunto. A E a resenha gente ainda foi. deu uma encurtada. Tem muita história, com certeza. Mas obrigado, cara, Valeu, novamente. eu agradeço. Estou aí sempre à disposição. Sucesso para vocês aí. A gente volta numa. Quem sabe que a gente volta aqui quando o Ramalhão subir. Aí, ó, já fica combinado aí, ó. Já tá feito o convite, já, com certeza. Fechou, obrigado. Sucesso, Galera, obrigado aí, rapaziada. acompanha a gente. Até o próximo episódio. Até terça, gente. Tchau, tchau. Valeu.